Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Papai Noel tá quase aí já, né? Depois de amanhã, né? Amanhã já é noite de Natal e tal. E hoje nós vamos falar de viagens, né? Estamos entrando num período de férias, daqui a pouquinho todo mundo com mala preparada e tal. E a TV Gazeta esse ano teve momentos sensacionais, através de uma estratégia bem legal, bem especial, diferente. Fizemos visitas a locais que tinham muita relação com o futebol, mas que nem sempre são explorados pela mídia, pelas grandes empresas que costumam fazer aquele básico. E a Gazeta, uma grande empresa, foi atrás de alternativas bem interessantes. E as nossas escolhas foram muito felizes. Nós fomos conhecer um pouco da Suíça, que acabou empatando com o Brasil na abertura da Copa. Fomos à Bélgica, que acabou eliminando o Brasil. E depois fomos visitar a terra da presidente mais bonita do mundo, a presidente da Croácia. Foi um sucesso, que teve momentos bem legais na final da Copa do Mundo. E o time que esteve por lá está todo aqui com a gente hoje para a gente fazer um programa especial, bater um papo com esse pessoal, repórteres de primeira linha da nossa TV Gazeta e que vão contar um pouquinho do que eles viveram por lá. Sabe quando você conta história para os seus amigos? Na noite de Natal é o que a gente vai fazer aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho dos bastidores dessas viagens e assistir às melhores reportagens. Ok, meus amigos, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Vou apresentar essa galera, alguns rostos conhecidos, né, que estão toda hora nas telas. Outros que são aquelas pessoas que seguram toda a bronca pra gente, né? Na produção, dando aquele respaldo que a gente precisa, mas que hoje estão desse lado aqui para nos ajudar, porque fizeram trabalhos bem legais. Então vamos lá. Fernando Gavini está toda hora com a gente, fez uma viagem maravilhosa, conviveu com Dona Colinda. Grabar Kitarovic. Maravilha, né? Que legal. Depois vai contar pra gente se ela é mala, se ela é gente boa. Aí nós vamos entrar em detalhes de viagem. José Paz, que também esteve numa viagem diferente, especial, com a Bélgica, foi muito legal. Caio Potronieri, que esteve na Suíça, que delícia, coisa boa. Jonas Campos, que esteve na Bélgica. Boa noite, os algozes do Brasil. Algozes do Brasil, quem diria, né? Marina Paniza, que esteve na Suíça e também pode contar histórias bem legais pra gente. Aliás, vamos começar falando da Suíça. Marina, primeiras damas, né? Bem-vinda ao nosso Mesa Redonda. A Suíça para você foi uma surpresa? Eu não estou nem falando de futebol, mas a Suíça, país, tem muita gente que está preparando viagem. Uhum. Foi mais, foi menos, foi o que você esperava? Você já conhecia a Suíça? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Eu não conhecia a Suíça e foi uma surpresa muito agradável. Tirando o frio, que eu sou um pouco friorenta, a gente passou muito frio, a gente pegou -4, pegou nevasca. Isso foi um pouco ruim, mas o país é maravilhoso, é um país muito seguro, é um país muito bonito. Isso eu fiquei muito surpreendida. Legal. E você, Caio, foi sua primeira viagem internacional? O que você pode falar da Suíça? A Suíça foi incrível, né? É um país incrível, como a Marina disse, é um país de muita segurança e a gente teve a oportunidade de ir para lugares que se a gente fosse planejar uma viagem a turismo, a gente não teria conhecido. Então, foi uma experiência incrível mesmo. Vamos acompanhar um pouquinho, então, desta viagem incrível. A Suíça é um país pequeno, mas que ama o futebol e que a cada Mundial vem montando equipes mais fortes. É sempre um adversário difícil. Inclusive, deu muito trabalho para o Brasil, como a gente lembra, na estreia da Copa. O Caio Potronieri e a Marina Paniza estiveram na Suíça para descobrir como está o desenvolvimento do esporte naquele país. Vamos ver. No coração da Europa, entre chocolates, fondis e paisagens maravilhosas, existe um paísinho chamado Suíça. Com 8,5 milhões de habitantes e 26 estados, a Suíça tem 4 idiomas oficiais: o alemão, o francês, o italiano e o romanche. É um país rico, se desenvolve culturalmente e também no esporte. Mas e no futebol? Será que no futebol a Suíça está falando a mesma língua que o resto do mundo? A gente vai descobrir este outro lado da bola da Suíça. Geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Fußball war in der Schweiz sehr früh. Er war sehr früh und früher als in anderen Ländern in Europa, weil die Engländer kamen in die Schweiz und haben den Fußball hier bekannt gemacht in den 1860er, 1870er Jahren.
sind die ersten Vereine entstanden. Und wenn man sieht, es gibt einen Verein, der noch existiert, aus der frühen Zeit, ist der FC St. Gallen. FC St. Gallen hat im Logo 1879. Und mit 1879 ist es der zweitälteste Verein außerhalb von England, der noch existiert. Also der Fußball war zuerst in England, dann in der Schweiz und von hier ging er in alle Länder. Ich glaube, der Schweizer Fußball hat seit 1990 eine riesige Entwicklung durchgemacht. Und es gab einige ganz wichtige Dinge, die wir auch auslösen konnten und ausarbeiten konnten. The Swiss FA decided to have some sort of a concept, an overall concept for all the teams, that we play a certain system, that we need a certain amount of players that are able to play this system, that we have to find them, that we have to educate them, that we have to offer them opportunities to learn this system, and it has been going on for more than 30 years now. Lange Zeit an einer Spiel- und Ausbildungsphilosophie arbeiten, junge Spieler ganz gut ausbilden und ihnen dann auch die Möglichkeit geben, das Gelernte dann auch in den Teams, in den Vereinen mit der Nationalmannschaft umzusetzen und diesen Weg konsequent zu gehen, das war eine unserer Stärken. Und aus dieser Generation, aus den 90er Jahren, später die 2000er Jahre, ist dann die Weltmeistermannschaft entstanden, die dann in Nigeria den U17-Titel geholt hat. We had an amazing coach, an amazing staff and an amazing spirit also. You know, I think we win it as a team, not as individual players. Und das letzte Spiel war natürlich für uns etwas ganz, ganz Besonderes in der Gruppe gegen Brasilien. We were really strong as a team, you know. We win it as a team, but Brazil they had good players everywhere, you know. But they didn't play as a team, you know. It was very individual, you know. Und wir gewannen dieses Spiel 1:0. Wir wurden Gruppensieger. Brasilien ist wegen dieser Niederlage dann auch ausgeschieden. Und so haben wir dann im Achtelfinale gegen Deutschland gespielt. Und wir haben dann den Einzug ins Viertelfinale geschafft gegen Italien. So sind wir dann im Halbfinale auf Kolumbien getroffen. Und dann Finale in Abuja vor über 60.000 Zuschauern gegen Nigeria, den großen Favoriten im Finale. Es war sehr, sehr speziell, weil halt du hast doch nie so etwas erlebt mit 17 Jahren und du kommst ins Stadion, es hat 60.000 Leute und du denkst, wie kann ich da Fußball spielen? Also es war natürlich ein glücklicher Tag für uns. Wir haben dann nach einem Corner das Siegestor geschossen und wurden Weltmeister. Es war das erste Mal, dass die Schweiz überhaupt an einer U17-Weltmeisterschaft dabei war und dann dieses Turnier zu gewinnen. Und das Tor für die Schweiz, Seferovic! Ja, wir sind da hingegangen, jetzt ohne ein richtiges Ziel. Wir haben einfach gesagt, wir sind hier, wir wollen Spaß haben. Und nachher haben wir das erste Spiel gewonnen, dann das zweite, dann das dritte. Dann haben wir gesehen, was möglich war und dann haben wir uns Ziele gesetzt und hatten einfach Spaß am Fußball. Und wo wir im Finale dann waren, wollten wir halt das Ding nach Hause holen und das haben wir dann gemacht. Also der Titel ist für mich eigentlich, wie soll ich sagen, eine Bestätigung, eine Auszeichnung, dass das, was wir vor 20 Jahren in der Schweiz begonnen haben, das Richtige und das Gute war und man sehr erfolgreich sein kann damit. Futebol com muita disciplina, futebol que muito tático também, a gente trabalha isso desde cedo nas categorias de base. Aber wir haben heute auch sehr viele kreative Spieler, die auch individuell überraschende Aktionen lancieren können, so dass ich glaube, wir heute eine gute Mischung zwischen Organisation, defensiver Stabilität, aber auch kreativem Spiel nach vorne haben und auch immer wirklich offensiv sehr gut kombinieren und auch regelmäßig Torchancen herausarbeiten können. Können wir sehr variabel sein, wir können verschiedene Systeme spielen, wir können mit verschiedenen Taktiken spielen
Ich denke, dass wir, wie gesagt, gleich auf sind. Wir können verteidigen wie die Italiener, wir können Tore schießen wie die Brasilianer, hoffe ich zumindest. Ich denke, dass wir sehr, sehr gut und viele verschiedene Dinge sehr, sehr gut machen können. Wir sehen immer wieder Spieler, die es in die Bundesliga nach Deutschland schaffen, die auf der Schweizer Level schon gut gespielt haben und das Level auch in der Bundesliga adaptieren können. Also der Export von Schweizer Spielern in anderen Ligen. Wir haben nach wie vor, davon bin ich überzeugt, eine der weltbesten Ausbildungen für Nachwuchsfußballer. Und man muss dann immer wieder versuchen, mit diesen Spielern ein gutes Team zu formen. Ich sage immer, die Schweiz wird nie die besten Spieler haben, aber die Schweiz kann immer das beste Team haben. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the master. Reaches past Touré, over the head of Fry. Fry scores! Muito legal, mantenha contato conosco pelo hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda. Mande sua pergunta, mande suas considerações para nós. Hashtag Mesa Redonda, estou esperando o seu contato pelo nosso Twitter, tá legal? Caio, a gente viu aí, o Brasil foi eliminado porque perdeu da Suíça. E eles fizeram o gol do título contra a Nigéria de cabeça, como fizeram no Brasil de cabeça. O que aconteceu na Copa, essa matéria foi antes. A gente já mostrava e o Brasil tomou o gol de cabeça de novo na Copa do Mundo. Com certeza. O projeto da Suíça é um projeto muito profissional dos administradores. A Suíça entende futebol como um negócio mesmo, né? Tanto é que eles investem desde as categorias de base. A gente vai chegar a acompanhar isso no próximo VT que a gente vai mostrar. Mas o que falta, eu acho que para o futebol suíço é a coisa que o brasileiro tem, que os outros países da Europa têm, que é aquele fanatismo pelo futebol. Eles tratam o futebol administrativamente falando muito bem, só que ainda falta a torcida para incentivar a paixão, que também é o principal esporte dele, né? Que é um fator que influencia também, claro. Eu acho, que dentro de campo. O Flávio, você falou para contar histórias de bastidores, o Caio uma vez comentando comigo, acho que é legal eles contarem, eles estavam numa coletiva da seleção suíça, perguntaram, não me lembro qual foi a pergunta, mas depois... Foi do Seferovic. Um jornalista veio para falar para eles, vocês estão fazendo isso Seferovic, mesmo? Um especial, conta Ah, não, foi. É porque assim, a gente fez esse especial, como o Flávio falou, antes da Copa. E a Suíça era o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. E aí eu perguntei para o Seferovic o que ele imaginava desse primeiro confronto entre Suíça e Brasil. Mas foi uma pergunta, assim, séria, real. Ele falou, não, vai ser um confronto difícil, não sei o quê. E depois o jornalista veio perguntar pra mim, e falou, aquela pergunta que você fez é séria? A gente é uma piada pra vocês? Tipo, bravo. Eu falei, não, mas é lógico que foi sério. A gente tá aqui exatamente fazendo um especial sobre o desenvolvimento do futebol suíço. Ninguém tá fazendo piada. Ele achou que a gente tava tirando uma com a cara dele, do tipo, o Brasil é muito mais superior que a Suíça. Eles não acreditaram que uma imprensa brasileira podia estar lá fazendo um especial sobre a Suíça. O que vocês estão fazendo aqui, né? Foi mais ou menos isso. Não era gente que devia estar lá? Não, e a referência que é dada por um jogador, pelo rapaz do museu, um deles. Saro Pepe. Isso. Ele é diretor do Museu do Zurique. Diretor do museu. Ele fala assim, nós podemos jogar na defesa como os italianos. Aliás, o sistema defensivo suíço foi por muitos anos uma base de sistema defensivo do mundo. Inclusive o empate da Suíça com o Brasil em 50 deveu-se ao ferrolho suíço, como era chamado, né? Mas agora eles ousam dizer que podem também atacar com os brasileiros. Quem falou isso foi o goleiro do Vados. Quem né? falou foi o Sigrist. Por muito tempo, o pensamento suíço era esse. A gente tem que ter uma boa tática, a gente tem que ter uma boa defesa. Tanto é que o assessor da seleção falou pra gente assim, a gente pensa que se você não toma gol, você não perde. Então talvez não tomar gol seja mais importante do que fazer um gol.
Então, por isso que a Suíça, ela sempre foi caracterizada por ter uma defesa forte. Tanto é que em 2006, na Copa do Mundo, a Suíça foi famosa por ser eliminada sem nunca ter perdido um jogo. Na fase de grupos ganhou 2 jogos, empatou em 0-0, depois foi para as oitavas e perdeu nos pênaltis. Então, eles foram eliminados sem nunca perder, eles têm esse pensamento. Mas agora dizem que eles estão mudando e está começando a virar um time mais ofensivo. A gente tem jogadores melhores, o exemplo do Shaqiri, mais conhecido atualmente. Então, aos poucos, vai mudando esse lado mais defesa, tática, e vai ficando um futebol um pouquinho mais ofensivo. Ô, Márcio, você acha que falta bom que eles mudem, né? Senão... Você acha que falta muito para a Suíça se desvincular dessa fama do ferrolho suíço, do sistema defensivo forte? Eu acho que sim, porque tanto é que todas as pessoas que a gente entrevistava, eu perguntava isso. Não, mas a Suíça é muito famosa pelo sistema defensivo. E eles ficavam assim, não, é verdade, mas não sei o que, não sei o que. A gente e o mundo inteiro tem essa visão deles, então acho que vai demorar um tempinho ainda. E mesmo assim, quando a gente foi acompanhar o treino da seleção, a gente passou lá 2 dias acompanhando o treino da seleção, eles treinam muito contra-ataque, é muito sistema defensivo e muito contra-ataque que eles treinam. Isso é complicado porque futebol foi feito para fazer gols, né? Olha, desenvolvimento da base e adaptação de imigrantes, esses são os ingredientes que a Suíça utiliza na busca pelo crescimento do futebol no país. Inclusive, o maior jogador da seleção, o Shaqiri, não nasceu em território suíço. Tem um banco muito famoso aqui na Suíça que chama Credit Suisse. E esse banco, ele faz competições para jovens. A gente está aqui na Federação Suíça de Futebol, aqui em Berna, na Vorbestrasse 48. E a gente veio aqui entender um pouco melhor como é que está esse desenvolvimento da base suíça. Die Swiss Cup ist eigentlich die offizielle Schulfußballmeisterschaft in der Schweiz. Das heißt, Fußball in der Schule, nicht im Verein, das ist der Unterschied. One of the most important aspects is that people believe that we don't use money for paying extraordinary salaries. We invest our money into education. From this point of view, the Credit Suisse Cup is a perfect motivation. It's a sports in groups. You have to give in your talent. You have to maybe retire a bit to leave other people, other young people do their qualities, and you learn how to win. You learn how to lose. You learn to behave in a group. You learn to show yourself within a team, outside the pitch. It's so many big aspects that help the young people to find their way in this world. And if sports can be some sort of signpost on their way, that's fantastic. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Na seleção suíça tem muito jogador com dupla nacionalidade. Aqueles que são suíços, mas também têm outra nacionalidade. Isso reflete muito o que acontece no país inteiro. Quando a gente anda pela Suíça, a gente encontra muito acampamento de imigrante. E eles são sempre lugares mais humildes, mais afastados da cidade, onde os imigrantes ficam. Mas eles ainda têm assim, a sua nacionalidade, ficam com a bandeirinha da Albânia, do Kosovo. E tem muita criança com dupla nacionalidade que também tem o sonho de ser jogador de futebol e virar, por que não, um novo Shaqiri. Pode ser desses acampamentos de imigrante que está o futuro do futebol suíço, por que não? Die Schweiz ist ein typisches Einwandererland, also 30% der Leute, die hier wohnen, haben, oder 40% haben auch einen zweiten Pass oder haben einen ausländischen Pass, und sehr viele Kinder von Italienern, Portugiesen, Leuten aus Ex-Jugoslawien, die in die Schweiz kamen, die haben dann Fußball gespielt, und so hat sich auch die Nationalmannschaft entwickelt und ist ein Spiegelbild der Gesellschaft jetzt.
A gente está aqui na sede do SV Augst, que é um pequeno clube da pequena cidade de Augst. É uma cidade que fica perto de Basel. E foi aqui nesse clube que começou o maior jogador da seleção suíça, o Shaqiri. O Xherdan Shaqiri, ele nasceu no Kosovo. Ele veio bem cedo aqui para a Suíça. E foi nesse campo, nesse gramadinho, nessa pequena sede, que ele começou a carreira bem pequenininho. Die Schweiz hat einen Künstler, einen Artisten, das ist Xherdan Shaqiri. Bei ihm weiß man nie, was passiert. Er kann ein Spiel entscheiden mit seiner Genialität. Er kann aber auch das Spiel kaputt machen, wenn er keine Lust hat zu spielen. Die Schweiz ist sehr von ihm abhängig, von seiner Klasse. Die Schweizer werden ihr Team sicher auch unterstützen und dann hängt es halt auch von den Resultaten ab, wie weit diese Begeisterung die Mannschaft auch tragen kann und wie weit diese Begeisterung dann auch in der Schweiz immer größer werden kann. Bei guten Resultaten wird sicher die Begeisterung hier auch immer weiter wachsen. Sollte die Schweiz nicht ganz erfolgreich sein, dann ist das Interesse halt auch rasch auch etwas klein. Wie heißen Sie? Ich heiße Niklas. Niklas, ja, du spielst sehr gut. Danke. Hast du einen Traum zu Spiel bekommen? Ja, ich will in die Schweiz kommen zum Fußballspielen. Ja. Also in der Nacht. Hast du einen Traum zu Goalie werden? Torwart. Und Sie? Mögen Sie Fußball? Sehr, mein Traum. Sehr, ah ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 10 Jahre alt. 10 Jahre. Und Sie sind Schweizer? Nein, ich bin Albaner, aber ich bin hier aufgewachsen. Okay. Você vê muitas crianças assim sonhando em ser jogador aqui na Suíça? Eu acho que sim, cara. Esse era meu sonho quando eu era criança. Morava em Lausanne, eu ia assistir o Lausanne e eu ia lá com os amigos e eu queria, minha vontade era jogar lá, passar na televisão, quando tu assistia os grandes jogos na televisão, Champions League ou até Copa do Mundo. É um sonho, cara. A gente tem que batalhar, a gente tem sonho e tem sacrifício. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas eu acho que cada sonho que uma pessoa tem vai passar por caminho difícil. Então, mas a gente tem que dar o máximo para poder alcançar esse sonho. Da oben in der Loge trimmen uns perfekt. Weit weg vom Schmetterlingseffekt. Weit weg von Emotion und Effekt. So etwas habt ihr erlebt, ich nie erlebt. Bom, há uma miscigenação de povos e a gente vê alguns locais bem humildes que vocês foram. Aquilo é jogo espontâneo? É peladinha de rua como a gente tem por aqui, cara? É isso? É isso daí mesmo. A gente queria encontrar esse futebol na sociedade, né? E foi uma coisa que a gente buscou lá por dias. A gente andou em vários bairros suburbanos ali no entorno de Zurique e a gente encontrou um conjunto de condomínio e essa quadra ficava no meio desse conjunto de condomínio. E as crianças estavam jogando. E é uma coisa que é até engraçado. Não existe esse fanatismo pelo futebol, mas o suíço gosta de jogar futebol. Então, à noite é o horário que sempre eles estão jogando futebol, tem quadro em tudo que é canto, e é um comparativo bem engraçado, assim. E eles gostam de futebol, eles gostam de assistir futebol, só que eles não vão muito no estádio. Isso era uma coisa que eu também perguntava muito para as pessoas. Por que você acha que no Campeonato Suíço tem pouca gente no estádio? E aí,
Pra eles era assim, quando a gente tem tempo livre, a gente prefere não ir pro estádio, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai no cinema, vai no teatro, não sei, uma coisa mais cultural, assim. E aí, no estádio mesmo, tem pouca gente. Tirando Basel. Basel é uma cidade que tem bastante torcedor no estádio. O suíço, ele desconfia do próprio desenvolvimento do futebol suíço, entendeu? Sim. Aí é sempre com aquele pé atrás. Aquilo que você falou, de faltar o amor à camisa. Então, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, alguns times, esse ano, o Corinthians passou um perrengue tremendo, mas a torcida estava junto. São Paulo, ano passado, perrengue, a torcida estava junto. Aí, no caso, o cara torce, sei lá, pro Servette. Não tá bem, o cara manda pro inferno, né? Já não é o esporte predileto dele. É mais ou menos por aí, né? Então, e pra Suíça falta ainda um título de relevância pro torcedor, entendeu? Se o torcedor visse que a Suíça tá ganhando alguma coisa, eles iam apoiar mais o futebol suíço. O único título de relevância foi aquele que a gente mostrou do Sub-17 de 2009. Se a Suíça fosse a Croácia, vocês entendem que a coisa pegaria? Seria um estopim para que a coisa pegasse? Com certeza, com certeza. Eu acho que falta, assim, uma coisa, assim, um campeonato forte. A Suíça nunca passou das oitavas de final numa Copa do Mundo. Esse ano tinha chance, tinha um time forte, foi lá e perdeu da Suécia. Mais um ano sem passar para as quartas de final. Ela estava do lado da Croácia, né? Era aquele lado da chave, não era? Isso. Ela poderia ter sido a Croácia. Poderia. E não é pior que a Croácia, é uma questão de sorte, não é uma questão de... E no caso a Suíça em Copa do Mundo é muito questão de sorte mesmo. Você pega as campanhas que ela conseguiu na Copa do Brasil em 2006, também é coisa que aquele falta ali a sorte mesmo. Na Copa do Brasil a Suíça foi eliminada pela Argentina, que chegou até a final, então, sabe? Então, aí é que tá, mas se você faz um trabalho organizado, e se você tem uma população, e aí quando você começa a ter uma miscigenação, a coisa melhora. Porque parece que o Brasil sempre aceitou o negro com naturalidade, e não é verdade. Se a gente lembrar, o Fluminense é pó de arroz porque os jogadores negros do Fluminense tinham que colocar pó de arroz no rosto para poder entrar no clube, para poder jogar. Na Copa de 58 havia o tabu de que o jogador mulato não podia jogar. Porque ele não segura, porque ele... goleiro negro, até hoje a dificuldade. Quantos treinadores negros nós temos em atividade no Brasil? E aí o que aconteceu? Os grandes gênios do futebol brasileiro, todos negros, ou 99% deles. Então você tem um Pelé, tem um Hernandes da Silva, tem um Frederich que era mulato. E aí você muda, aparece um índio, no caso do Garrincha. Então aí sim, a coisa começa a rolar, né? E você consegue ver imigrante em todos os lugares da Suíça. Essas criancinhas jogando, uma era filha de português, outra era da Albânia, outro do Kosovo. Na própria seleção suíça tem jogador e descendentes de vários times. Sim. Na música, sabe, em qualquer aspecto, a Suíça recebe muito bem os imigrantes. Então eles são muito inteligentes nesse sentido, sabe? De pegar para eles a força. Recebem bem. Eles pensam nessa imigração com uma evolução, até pro futebol. Legal. A gente conversando com jogadores que estavam nesse grupo que foi campeão mundial sub-17, a gente chegou a perguntar, mas como é que vocês faziam para comunicação? Porque cada um é de um lugar, cada um fala uma língua, não é um país que tem uma língua só. No começo eu falei, né? São 4 línguas. Então aí ele fala que é importante isso para a evolução e construção do ser humano e do atleta também. Essa troca de experiência evolui o futebol também. Sim, porque a Suíça já é uma mistura, né? Verdade, só o fato de ter 4 línguas já é uma mistura. Gente, o Caio e a Marina também aproveitaram para conhecer um pouco do Basel, que é um dos principais clubes do futebol suíço e do futebol internacional. E trouxeram também uma curiosidade, que eu sinceramente não sabia. Eu vou até prestar mais atenção. Aproxima aí, aumenta o som. Ao contrário do que muita gente diz, Basel e Barcelona não têm nenhuma relação. Vamos ver. Der Sohn, der Vater, der Cousin, der Brüder, der Wähler, der Käufer, der Lehrer, der Schüler, Schlichter, Richter, manchmal wie Vergifter. An irgendetwas Hirner und ist jenseits aus der Drifter. Der geliebt und verspottet, Täter und Zupfer, Verkäufer, der Kunde, der Patient und... Esse aqui é o St. Jacob Park, é o estádio do Basel. Basel, claro, o maior clube suíço na atualidade, o mais conhecido, joga a Liga dos Campeões, joga a Primeira Liga do Campeonato Suíço. É um clube fundado em 1893 e esse é o belíssimo estádio do Basel, um dos maiores da Suíça. O estádio do Basel foi construído em 2001, mas em 2008, para a Eurocopa de 2008, eles adicionaram um terceiro nível de cadeiras
ali em cima, e isso torna o estádio o maior estádio da Suíça. Aquela área ali, ó, é onde fica a torcida organizada do Basel. Aquela área diferente ali, eles colocam as bandeiras, é uma área reservada. No resto aqui é onde fica a galera sentadinha, nas numeradas. Olha que interessante, ali onde fica a torcida organizada não tem banco, eles ficam em pé durante os jogos do Campeonato Suíço. Mas aí ele acabou de me falar que quando é campeonato internacional, Champions League, a própria torcida pega os bancos de volta e coloca. Eles vão lá com uma chave de fenda, colocam os bancos para ter banco em todo o estádio. E aqui é o banco de reservas do Basel, nessas cadeiras fofinhas e quentinhas os jogadores esperam para entrar na partida. Uma coisa interessante, a gente não tem no Brasil, obviamente, mas na Suíça é bem frio, eles têm aquecimento nos bancos, para os jogadores ficarem quentinhos. Legal, né? Esse aqui é o St. Jacob Park, o estádio do Basel. E muitas pessoas acham que o Hans Gamper, fundador do Barcelona, também fundou o Basel. Inclusive teria se inspirado nas cores do Basel para fazer a equipe espanhola. Mas não foi bem assim. He played 2 games for Basel, but he never lived there. He just went by train, came back and became captain of FC Zurich. There's a street named after him, the Gamperstraße, here in not far away from here. So it is a misunderstanding that existed somehow, and now luckily, FC Barcelona tells the story as they think it was, that in the first meeting in 1899, when Hans Gamper gathered the founders, there were 2 brothers of Liverpool, and the 2 brothers of Liverpool were called Whitty, and one of them suggested to Hans Gamper, why don't we take the colours of our old Liverpool rugby club for FC Barcelona, and it's this special blue and special red. And they suggested that to Hans Gamper, and Gamper said, okay, we take these colors. And if you compare it, the colors of Barcelona and Basel is never the same blue and never the same red. So the story couldn't be true because it's very different colors. But it were the same colors as the Liverpool Rugby Club that the brothers Whitty brought to Barcelona. In Basel, they say that? They still say that. They still believe that, yeah. You know, some stories are bigger than the truth. You never get them away. Caramba, isso é legal. Esse rapaz, quem é, pra gente identificar direitinho? Esse aí é o Saro Pepe, ele é diretor do museu do FC Zurich. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. E seria muito bom para a Suíça que o Basel fosse o Barcelona. É. Ele é um dos principais historiadores da Suíça e lógico, como isso promoveu o Basel até hoje... Mas, não é bem assim, tudo Eles mais. Eles usam um pouco essa mentirinha boa. Não desmente também. Então, foi uma coisa muito engraçada, porque eu mesmo perguntei pra ele, assim, na ingenuidade. Ele tava falando do Hans Gamper, que foi o fundador do que jogou, fundou o Zurique e depois fundou o Barcelona. Ele fundou o Zurique? Ele fundou o Zurique e depois o Barcelona. E não o Basel. E aí depois eu comentei com ele, ele fundou o Basel também, né? Aí ele falou, não, isso é um erro. Aí eu falei, nossa, sério, muita gente fala, mas não é a mesma cor. Eu sempre ouvi isso, eu fiquei surpreso. Todo mundo fala isso. Hans Gamper jogou pelo Basel em 2 partidas, como ele falou. Amistoso, que era como se fosse a seleção suíça, assim. E só. Não tem nada coisa a ver. Impressionante, né? Que legal, né? Que legal, a gente descobre essas histórias. Bom, ainda bem que vocês têm gravado aí, porque vão falar que é mentira. Tá com palhaçada, tá querendo mudar a história, então é isso, né? Ele falou uma coisa muito legal. A verdade... Não adianta, se você tiver uma mentira melhor, ela cai melhor. É mais gostosa essa história, né? Gente, vamos para a Bélgica. A Bélgica, pertinho, ali tudo é pertinho e tal. Na Bélgica, uma empresa sensacional chamada Double Pass tem um revolucionário sistema, uma maneira de estudar e desenvolver o futebol desde a base até a categoria profissional. O Jonas Campos e José Paes conheceram o presidente dessa companhia e agora a gente dá uma olhadinha como é que todo esse projeto maravilhoso funciona. Como é que chama aqui, né? Djubik.
1h30 em Bruxelas, chegamos 1h30 antes da nossa entrevista, saímos um pouco mais cedo hoje porque a entrevista será aqui na Double Pass, que fica localizada em Jobbik, um lugar que... Jobbik. É. E hoje entrevistaremos Hugo Schockens. Eu não sei, é um nome, com certeza é um nome holandês. Eu não sei qual é a pronúncia correta, a gente faz um soletrando aqui, você aí decide se é Schockens, se é Schockens, se é Schockens. Eu vou chamar ele de Hugo. Melhor é Hugo. E rezar pra ele não falar holandês. Ele é o CEO da Double Pass. E o que é a Double Pass, Jonas? Double Pass. Conte o que é a Double Pass. Double Pass, para você que está em casa nos acompanhando diretamente aqui de Bruxelas, é uma empresa que presta consultoria para os clubes. Ela estrutura a base dos clubes de um país, do futebol de um país, e faz recomendações específicas. Tá muito frio. Vamos entrar. De mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, We have a link with the University of Brussels, and before we started already this kind of services to clubs, to federations and to leagues already in 2002, so that's more than 15 years. That we are in this kind of business. So the link at the university, it is clear that what we have developed, our double pass model for federations, leagues and clubs, is based on scientific research, so that we can have a complete view of what is happening in the club or in a federation or in a league. But mostly it's the business is focused on the club. Means that we there try to explain what does that now mean, how to run an academy, what are the critical success factors, where do you have to work on. We helped to bring processes in how to run an academy, how to develop players into the Belgian professional clubs, and we did this till 2007, I think 2008. And then we switched from the professional clubs to the grassroots club. And if today Belgium is for one or other reason successful in developing good football players, excellent football players, it is also thanks to the work that is done in the grassroots football. This is, I think, a big question mark in your country. Everything is, well, running in an organic way. That means you have a talented player, well, he will go to the pipeline. But if you have a talented player, well, not that talented player, if he comes into the pipeline, he probably has no success to be successful at the end of the pyramid. Trabalho muito bom nas categorias de base, onde a parte técnica está muito bem separada da parte administrativa, tem a preocupação com o desenvolvimento humano, a formação integral dos atletas nas categorias de base, tem a preocupação do clube, ele entender exatamente o perfil, a identidade do clube, para ele poder também atrair os jogadores que têm aquele mesmo perfil, que compartilham dos mesmos valores. Ou seja, é um trabalho fantástico que a Double Pass tem, eles estiveram aqui com a gente conversando. O Brasil é muito grande e tem umas diferenças de uma região para outra, mas a gente espera que com o tempo a gente cada vez mais possa desenvolver um trabalho junto com eles. We had already discussions with the CBF at the time that Dunga, Mr. Dunga was head coach. But, well, due to the fact that I'm probably talking for these people a kind of abstract language with regard to talent development, if I talk about a structured way of working, we didn't succeed to convince them. Yeah, I think with Mauro Silva, the discussions that we had were from a totally other level. He understands that there is a need, because he was also a player in Europe. He understands that there is a need for structure, that the player pathway must be very well defined. So, with regard to CBF and Federación Paulista, I think if we can bring in your country structure like we bring it in Europe, well, there will be
probably no chance in the future that you, on every World Cup, on every South American Cup, that Brazil will be not by the 3 or 4 best teams. So that's for sure. Olha, aqui pega um detalhe importante. Ao mesmo tempo que ele não critica, mas cita que a CBF não topou a história, cita que a Federação Paulista de Futebol / Mauro Silva gostaram muito. Como é que é isso, Jonas? O Hugo, nosso entrevistado, CEO da Double Pass, super elogiou o Mauro Silva, disse que tem uma cabeça europeia, até pelos anos que ele atuou no futebol europeu, e disse que é um cara que ajudou muito nesse contato da Double Pass com o futebol brasileiro. Ele tem um porta-retrato com o Mauro Silva, é isso? Inclusive nesse escritório dele, aí, que é onde a gente fez essa entrevista, tem um porta-retrato, foi aí que surgiu o assunto Mauro Silva, dele no encontro com o Mauro Silva aqui na Federação Paulista de Futebol. Então ele tinha tido um primeiro contato, entre aspas, frustrado com a CBF, né? A Double Pass. Na época do Dunga, né? Na época do Dunga, que ele até fala Mr. Dunga, meio, né? Ele não tem o porta-retrato do Dunga. Imagina, não. Dunga sendo convencido a fazer um trabalho a longo prazo, com eficiência, com aquela sutileza dele, é um negócio... Exatamente. E aí depois dessa experiência negativa, ele encontrou o Mauro Silva, um cara de cabeça aberta, que vem trabalhando muito bem na Federação Paulista de Futebol, e tem só elogios ao Mauro. Os dois volantes jogaram juntos, né? Mauro Silva e Dunga. Sim. É mesmo, curiosamente, né? E o campeão de 94. Com cabeças diferentes. E o campeão era o Dunga. Ô Zé Paz, a Double Pass faz diferença mesmo? A Alemanha usou esse sistema também, ou usa até hoje, né? Faz diferença? Dá para melhorar? Tipo assim, o Brasil tem um território enorme, muito jogador, ama-se o futebol, né? Ao contrário da Suíça, todo mundo aqui acompanha futebol. Se você implementar um trabalho desse, depois de conhecer lá de perto, muda mesmo realmente o Brasil? Muda de patamar? Totalmente. A gente vê que aqui no Brasil, o Brasil ganha os campeonatos que ganha porque o jogador é bom. O jogador é bom aqui. Porque não tem... É bom, né? É bom. Não tem organização, não tem uma regulamentação da base, não tem nada, não tem um plano. Então aqui a gente ganha os campeonatos porque os jogadores são realmente muito bons. Esse plano da Double Pass, eles implementaram também na Premier League. Sim. E na entrevista que a gente fez com ele, com o Hugo, ele disse que ele tinha tido umas tratativas com o Flamengo aqui. Então é uma coisa que alguns clubes já estão começando a pensar um pouquinho diferente aqui no Brasil. E se a moda pega, como o próprio Hugo disse, o Brasil ganha tudo. Porque se estruturar a base, o Brasil ganha tudo. Vira uma NBA do futebol. Sim. Esse projeto, na verdade, ele começou na Bélgica nos anos 2000, depois que a Bélgica sediou a Eurocopa junto com a Holanda. Acabou sendo eliminada na primeira fase, aí eles pararam tudo e falaram, não, desse jeito que a gente tá, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente gosta de futebol, a gente quer mudar o jeito que a gente joga futebol, a gente precisa de jogador o quê? Que dribla, que passa, que corre, que quebra a linha. Então a gente vai fazer um trabalho para daqui 18, 20 anos. Então foram aos pouquinhos, trabalhando isso na base, contrataram uma empresa como a Double Pass, foram construindo a longo prazo e hoje a gente tem um Hazard, a gente tem um Lukaku. Só para entender, havia um problema que foi detectado pela Federação Belga e aí eles passaram um modelo para uma empresa de tecnologia para que eles criassem a solução? Foi mais ou menos assim? Ou a Double Pass trouxe já a solução para eles em cima da dificuldade? Na verdade, eles foram atrás da Double Pass. Porque assim, em 98, a Bélgica também foi eliminada na primeira fase da Copa. Aí foi sediar a Euro. Saiu na primeira fase da Euro. Aí eles pararam, pensaram, não tá legal isso aqui. A Double Pass, o que ela faz? Ela estrutura o futebol de base. Ela não chega já no profissional falando, tem que botar esse cara para fazer isso, aquele para correr ali. Não. É desde a base de pequenininho para botar na cabeça do menino o que ele precisa fazer para ser um grande jogador. E se ele for um grande jogador, se eles conseguirem criar vários grandes jogadores, óbvio que o futebol vai subir de nível. Eles trabalham só com isso? O trabalho deles é só esse? Só esse. Eles fazem recomendações. Então ele chega numa base de um clube, como o Anderlecht, como o Clube Bruges, que são os maiores da Bélgica, e fala, precisa fazer isso aqui na base, precisa botar um profissional que faça isso, os jogadores precisam pensar de tal maneira. Eles não chegam lá e falam, tem que jogar no 4-3-3, tem que jogar no 4-4-2. Não. Eles dão recomendações de como o processo mental do jogador tem que ser feito.
Eles pensam no ser humano. É uma consultoria bem aprofundada e é um braço de um grande projeto que foi inclusive encabeçado pelo Michel Sablon, que é o grande visionário quando a gente fala de evolução do futebol belga, que é o cara que logo depois desse fracasso na Eurocopa, sediada pela Bélgica nos anos 2000, pegou um papel em branco e falou: o que a gente precisa mudar no futebol belga? E aí começou esse trabalho, e aí envolve o modo de jogo, o 4-3-3 de forma mais padronizada, o 1 contra 1, futebol belga sempre reconhecido pelo contra-ataque, o jogo defensivo, o europeu mais durão, né? Começou a construir mais o mano a mano, campo reduzido desde as categorias de base, e aí começaram a surgir nomes dessa geração que a gente chama de geração de ouro, um acaso, mas não, é fruto de muito trabalho, né, Flávio? Que gera um cognitivo perfeito para o futebol, né? Olha, apesar de toda essa evolução vivida pelo futebol na Bélgica, nos últimos anos tem gente lá de dentro que contesta alguns conceitos usados pela formação da famosa geração belga. Mark Wilmot, ex-jogador e treinador da seleção da Bélgica, bateu um papo exclusivo com Jonas e com José Paz para falar sobre o tema. Vamos conferir. Yes. Japan, Tunisia, Rusland and Brazil. 4 goals. Garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous, garde à nous. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous. Tu sais, l'évolution, c'est grâce à ces joueurs qui partent à l'étranger. Puis c'est une étape qui s'est mise en place. C'est à partir de 2009 où Dick Avocat a repris la sélection. Il m'a appelé pour être adjoint, donc j'ai eu la chance d'être adjoint pendant 3 ans. Et c'est tout un enchaînement de choses qui s'est mis en place. D'abord les clubs qui ont fait des centres de formation dans les grands clubs, donc ça veut dire que la jeunesse a été privilégiée. La fédération n'est pas responsable de ça, ce sont les clubs qui sont responsables. Il faut redonner les choses justes. La fédération, comme moi j'étais entraîneur, je profite du travail des clubs et je sélectionne les joueurs. Mais où est-ce que le club travaille tout le temps ? Je pense que les joueurs sont tout le temps dans les clubs. Donc nous, à part les avoir 7-8 jours, mais sur 7-8 jours, tu ne sais pas. Tu peux expliquer aux gens la philosophie de la fédération, mais si les clubs disent « nous, on ne suit pas ça, on fait autrement », tu n'as rien à dire. 4-3-3, sistema tático implementado como padrão aqui na Bélgica para estimular o jogo ofensivo, vale a pena citar isso com ele. Ça, c'est un concept. Mais si tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, par exemple, bon, moi je suis d'accord avec des choses et je ne suis pas d'accord sur d'autres. Ça veut dire que rester sur un système qui est borné 4-3-3, l'Ajax l'a fait un certain temps, mais quand les joueurs partaient de l'Ajax, ils étaient perdus dans un autre système. Donc ça veut dire qu'à partir des qualités spécifiques du joueur, on lui dit tu peux jouer extérieur gauche ou extérieur droit. Alors il faut obliger tous les clubs de jouer 4-3-3. Parce que si les clubs ne veulent pas jouer 4-3-3, si tu n'as pas les joueurs pour jouer un 4-3-3, ben tu ne joues pas en 4-3-3. Il faut être assez flexible. Moi, sincèrement, ça me fait rire. Les gens qui disent si on perd, c'est pas grave. Ah si, c'est grave de perdre. Je suis désolé. Oui, mais il faut le former. Non, tu le formes à l'entraînement, mais en match, ça doit être la guerre. Donc là, il faut bien différencier l'entraînement individuel, comme un latéral qui doit toujours travailler ses centres, mais en match, c'est la gagne. Maintenant, attention, il faut tout remettre. Tu as les 6 ans, les 10 ans, les 12 ans, les 14 ans. Chaque génération a des paliers à passer. Mais à partir de 12 ans, pour moi, c'est plus... Il faut évidemment former, mais c'est la gagne qui doit être dedans. Le système de jeu, la tactique, la stratégie. Et puis à l'entraînement, on peut individualiser tout ça. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Mark Wilmot, que fez aquele gol contra o Brasil na Copa de 2002, mal anulado, e que depois muito o Brasil ganhou, anulado. mas antes tomou um gol do Wilmot, que poderia ter mudado a história daquela Copa do Mundo. É engraçado, ele foi o técnico na última Copa, não nessa, na outra. Eu tenho a impressão que ele gostava do sistema, mas ele
bastante contestador. Por quê? Vocês conseguiram entender? Na verdade, o Wilmots, ele puxa muito para si o sucesso dessa geração belga. Eu acho que ele tem um carinho muito grande por ele ter sido o primeiro treinador de muita gente que está aí agora na seleção. Hazard, Lukaku. Mas sempre começa com a Holanda, né? Dick Advocaat, sempre, se você olhar toda a evolução, toda a maravilha do futebol, desde Mitchell lá em 70, nos anos 70, seleção de 74, tudo de evolução no futebol passa pela Holanda. E aí também tem o dedo holandês. Ele tem uma dificuldade em aceitar que o 4-3-3 foi uma coisa imposta pela federação. Ele sempre traz para os clubes. Eu não sei se ele tem alguma rixa com a federação, foi demitido, botaram o Martínez no lugar. O clube tem mérito também, lógico. Sim, então ele tem um pouco dessa rixa aí com a federação, que ele sempre tenta levar os créditos da seleção atual para os clubes. Todo momento da entrevista ele falava isso, não gostava de botar na conta da federação. E lá na Bélgica, uma coisa engraçada é que quando a gente falava que era brasileiro, Wilmots, hein? Wilmots 2002. Não foi todo mundo. O gol foi legal. O gol foi legal. O primeiro comentário sempre, brasileiro, Copa de 2002, gol mal anulado do Wilmots, todo mundo. Mudaria a história, mudaria a história. É gente Como boa. É que foi? Muito. É legal, cara legal? Eu ia perguntar isso. Porque às vezes a gente é o bastidor, né? A gente Olha lá o gol lá. Esse é o famoso gol que conseguiram anular do Wilmots. Aí na verdade tem vários lances do Wilmots nesse jogo do Brasil e Bélgica em 2002, porque ele deu muito trabalho. O Marcos salvou diversas chances. O Wilmots teve aí o gol. E é o lance do gol. O que o juiz deu? Esse gol foi anulado porque havia perigo de gol. Sim. O famoso perigo de gol, né, Flávio? Ainda era a época que o Ricardo Teixeira tinha do João Avelange, o Ricardo Teixeira, e aí o negócio era mais complicado, né? E quando nada. E quando o Wilmots fala que o sucesso da seleção do clube, ele tá meio que assumindo o trabalho que a Double Pass fez, né? Sim. E ele é um cara importante também nesse projeto, né? Claro que é. Naquela fase que o Michel Sablon começou a estruturar, o Wilmots era um dos personagens que trabalhava junto e tudo mais. Mas, claro, ele é um cara que tem uma fama por ter sido um grande jogador. Tem o ego dele na história. Tem uma questão de ego. Mas ele é menos treinador que o Roberto Martínez. Com certeza. Mas ele quer puxar pra ele por causa do ego mesmo do cara que é jogador, que foi um dos mas ele é menos treinador que o Roberto Martínez. Até essa Copa, antes dessa Copa que teve agora, o Wilmots, atual técnico da Bélgica. Sim, o Wilmots era o maior artilheiro da Bélgica em Copas. O Lukaku acabou passando o Wilmots. E foi... Você estava perguntando, o Wilmots é gente boa? Foi difícil marcar entrevista com o Wilmots. A gente só conseguiu quando a gente estava lá. A gente foi tentando aqui do Brasil, conseguiu o telefone dele, mensagem, tudo, ele sempre enrolando. Mas quando a gente chegou lá, a gente deu um ultimato nele, né? Falando, a gente precisa falar com você e a gente só tem até amanhã. Ele tinha um certo preconceito, assim, brasileiro, fiz gol. Não, eu acho que é mais uma coisa de ser meio malinha mesmo. Eu sou o Wilmots, ex-jogador. Sou muito importante. Deu uma canseira, mas também, quando a gente chegou lá, foi super bem recebido, esposa. A humilde residência de Marcos. Como é que é a casa dele? Olha, o tamanho de um quarteirão. É do tamanho da Zona Leste aqui em São Paulo. Só a casa Qual é a cidade que ele mora? Ele mora numa região metropolitana ali que é na Valônia. É uma região metropolitana de Bruxelas. Dá coisa de uma hora. Mas é em Bruxelas. Dá uma coisinha de uma hora, assim, de carro. É uma região... Casa, não é apartamento. Casa, mansão gigantesca. Ele recebeu vocês na casa dele? Sim, ele tem um escritório, né? A gente passou ali a sede principal da casa. E fomos em direção a uma espécie de garagem. Não tem sede principal, não. É aquilo. A sede principal, sede secundária, tudo no lugar só. Ali é por departamentos, viu, Cláudio? Aí fomos pro departamento do fundo, que era uma garagem, né, com belos carros por sinal. Abrimos uma portinha, troféus de Wilmots durante a carreira, né? Ao fundo um campo de futebol. Sim, ele bater uma bolinha, né, um societyzinho. Então tem uma certa estrutura, assim. Uma certa. Dá pra passar um mês. Dá pra começar uma base ali já. São complicadas, cara. Você olha, você volta e fala assim, nossa, e eu, hein? Fica, né? Tá louco. Bom, vamos pra Croácia. Bora. Fernando Gavini teve alguns privilégios esse ano. Grande profissional, grande repórter. Então vamos falar dessa viagem legal da Croácia. Mais uma coisa sensacional que a TV Gazeta teve esse ano. Depois de tudo aquilo que a gente viu no Mundial, o Gavini esteve em Zagreb. E olha só o que ele descobriu lá. Mas pardal e corintiano tem em todo lugar, hein? Vamos ver. Željko Pavlević é croata, nascido em Zagreb, mas sabe algumas palavras em português.
Aqui temos um bando de loucos por ti, Corinthians. Vai, Corinthians. É nóis. Sim, quase tudo que conhece da nossa língua tem a ver com o Corinthians, ou com provocação aos rivais do clube. Chora porco, Palmeiras campeão mundial, Bambes. Ele é dono do Café Bar Corinthians, no bairro de Sesvet, extremo leste da periferia de Zagreb. Corinthians não está só no nome do local, mas está por todo lado. Toda a decoração usa os símbolos do clube como tema. Yes, there was a lot of Brazilians here, like our guests. Most of people bring something, you know, like stickers, scarves, like some camisa, something, you know. At the start, we didn't have, of course. It was just one, like you see, like a big sticker, what we made it, and we put a lot of pictures. But now we have so many things that, and we don't have enough space to put everything. Everything is in like big box, and now we plan to make this next place behind us. This is also used to was the bar, so we plan to make it even more bigger, so we can put all this in another place. Yeah, but in the start we didn't have almost nothing, and now it's already full, you know. Jélico conheceu o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. Se encantou com o país e especialmente com o Corinthians. Voltou para a Croácia como mais um louco do bando e resolveu abrir este bar, que foi inaugurado em abril de 2015. Beginning the World Cup in Brazil, 2014, Copa do Mundo. Why? Well, so when we come to Brazil, the first song that we learn, the first fans, we make some friendship with them, was friends of the Corinthians, you know. And the first song what we learned was Aqui temos um bando de louco, but we sing Loucos por ti, Croácia, you know. And later, when we come back here, I decided to open the bar, would have to do something with this, and it was a good move because now this became more than a friendship. Now we go every year in Brazil to watch some game, at least once in the year. Now we are here where we are, you know. But there's a lot of Brazilians here coming now, thanks God, and as I said. Gilberto e Nancy, casal de turistas corintianos que estava viajando por Zagreb, ficaram encantados com o lugar. Foi a primeira vez, depois de mais de 20 dias, que nós nos sentimos no Brasil. E foi uma coisa muito incrível, né? Todos os detalhes que ele conseguiu colocar, ele conseguiu trazer mesmo o Corinthians para cá. É muito emocionante mesmo a gente estar num lugar desse aqui, do outro lado do mundo, né? Imaginar que essa força, vamos dizer, essa energia do Brasil, do Corinthians, tenha sido transferida para cá, né? Apesar de estar quase 10 mil quilômetros distante do Corinthians, Jélico mantém contato frequente com amigos corintianos que fez. So we were together on the Corinthians against Bambis, 6-1. Then we were in Santos next year. The Corinthians, we lost 2-0. We was with Gaviões, with Caravana. We go for São Paulo. And last year we were in Recife. Also in the last match of the season when we were champions, Esporte Corinthians. And I was this year against Palmeiras, 2-0 on the Corinthians Arena. A próxima viagem já está planejada. Será em fevereiro. Ele quer estar presente no aniversário de 50 anos da Gaviões e ainda aproveitar o carnaval. Desse jeito, logo, logo, estará fluente em português. Mas, por enquanto, o que ele sabe mesmo é de Corinthians. O Corinthians, do Brasil, tu és o leão dos esforços do Brasil. Caramba, acho que não tem um bar aqui em São Paulo com tanta coisa do Corinthians, né? Com relação ao Corinthians. O que faltou no bar, assim, para ser um bar brasileiro, era ter comida, ter coxinha, ter essas coisas brasileiras mesmo. Mas fiquei impressionado com a quantidade de coisas que tinha do Corinthians lá no bar dele. Até as ruas da fundação do Corinthians, né? Não sei onde é que ele roubou isso aí. Agora, o engraçado é que, inclusive, é numa zona afastada de Zagreb, né? Periferia de Zagreb, fica na zona leste
de Zagreb, por incrível que pareça. Como é que você descobriu isso? Cara, a gente já tinha ouvido falar da história desse cara, do Zeljko. Inclusive foi o Vicente Lomônaco, nosso editor aí de texto, que deu um toque sobre a história dele. Fomos atrás, a Montanha. E aí foi muito fácil de encontrar, porque ele é muito gentil com o brasileiro, sabe? Entrei em contato, falando que a gente era do Brasil, que queria fazer uma matéria com ele. Nossa, ele queria buscar a gente em tudo que era lugar, porque ele também trabalha com turismo lá, né? Então ele queria ir, a gente tinha uma data para ir, mas ele queria que a gente, todos os dias desde que a gente chegou na Croácia, ele queria que a gente fosse lá no bar, de tanto que ele se empolgou com a história. Agora, é impressionante que o cara veio aqui para a Copa do Mundo, assistir a Croácia e de repente vira torcedor do Corinthians. Não é que faz uma graça na arena. Contra o Brasil na arena, no primeiro jogo. E na chegada você fica mais empolgado e tal. Mas, pô, se apaixonou e começou a vir todo ano ele vem para ver pelo menos 1, 2 jogos, ele vem pro Brasil. Como diria Chico Lang, a paixão é cega, né? A propósito disso, a dona Colinda é apaixonante? É uma simpatia, Flávio, uma simpatia. Assim, na nossa viagem toda lá, a gente teve um problema que a gente teve, com o Šuker. Que vocês falaram do Vilmot, você falou, nossa, parece o Šuker. Só que o Šuker foi diferente, não foi tão difícil de marcar a entrevista. Mas a hora que a gente chegou lá, para fazer a entrevista com o Šuker, e ele falou, mas vocês vão fazer uma matéria que vai envolver política, vai colocar a Colinda junto, não sei o quê? Não queria dar entrevista, Flávio. Não vou dar, isso é coisa errada. Mas, pô, desde o começo que a gente falou que ia vir para cá, desde que a Fernanda Silva começou a fazer a produção, estava dizendo que a gente ia contar a história do país. Não, mas eu não quero que coloque meu nome junto com o da Colinda, não sei o quê. E eles, durante a Copa do Mundo, apaixonados, se abraçando. Ele é o presidente da federação, né? Presidente da Federação Croata. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, sabe? Entre a Copa e a nossa viagem, porque ele não queria que o nome dele fosse envolvido com a Colinda. E como é que vocês conseguiram convencê-lo a falar? Aí foi um dos maiores trabalhos de convencimento que eu... Já teve várias entrevistas que eu fui fazer, já tiveram várias entrevistas que eu fui fazer que o cara não quis dar entrevista, mas naquele momento, assim, a princípio eu comecei a falar inglês, e ele bravo. Foi pro espanhol, e aí fui acalmando o homem, falando que eu queria falar de futebol, que eu queria falar com o artilheiro da Copa do Mundo de 98, foi apaziguando, e aí a gente conseguiu fazer a entrevista. Bom, e aí um dos pontos altos da TV Gazeta em 2018 foi essa entrevista exclusiva com a presidente da Croácia, Kolinda Grabar. É isso, né? Kitarović. Vamos relembrar como foi um grande gol da TV Gazeta e do nosso Fernando Gavião. A Croácia foi vice-campeã mundial. Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa. Mas, por incrível que pareça, nenhum jogador teve tanta exposição como a presidente Kolinda Grabar-Kitarović. Ela roubou a cena. Foi o tema de 25% matérias jornalísticas a mais do que qualquer jogador croata que disputou a final contra a França. Ela ficou famosa durante a Copa do Mundo por quebrar protocolos e por torcer de uma forma muito fanática pela seleção do seu país. Estamos ao lado da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda, Mrs. President, first of all, it's an honor be here with you. The people of Brazil have curiosity because you're very famous in our country during the World Cup, and we bring for you a little gift. Oh, that's so kind of you. Yeah. Thank you. Obrigada. Yes. Can open to see. Oh, it's your national dress. Wonderful. Oh, great. It's the right forward that I used to play when I was a girl. I used to play center forward and right forward. Kolinda and Neymar. Yes. Wonderful. See your name? Yes. Great. Thank you. That is so kind of you. Such a wonderful surprise. I really did not expect that would happen. Because this is nothing unusual for me. I'm not only a football fanatic, but a sports fanatic. Whenever I go and cheer the team, the Croatian team here in Croatia, I always put on the national jersey.
And I am in the stands with the supporters, whether it be football or tennis or handball, water polo, or any other game. And for me, it's just the experience of being with the people, being one of the people, that's so wonderful. And the fact that I can express myself, that I don't have to think about protocol limitations that sometimes come with this office. Além de ficar junto dos torcedores comuns nos estádios, ajudou Colinda a ganhar fama mundial o fato dela ter viajado para a Rússia com recursos próprios. I decided to travel first as an ordinary football supporter because I knew that Croatia was going to get into more games. And first of all, I did not want for the state to pay for my travels. And secondly, I thought that if the state paid for the travels, it had to be in the context of these high-level meetings with the Prime Minister and the President of Russia that ultimately happened during the 2 games that I attended. In Sochi and in Moscow. A paixão de Colinda por esporte foi herança de família. Ela aprendeu com o pai. Entre várias modalidades que praticou na juventude, o futebol tinha seu lugar especial. I followed football, not only Croatian but German, for instance. I love German, Brazilian, Argentinian as well. I knew all the players. I think I knew their shoe sizes even, and I watched the way that they played. I tried to replicate that, but we also played a lot of other sports, so I love sports. Sports is part of my life. Ao mesmo tempo em que era apaixonada por esporte, Colinda alimentava o sonho que deu início à sua carreira política. I always wanted to be a diplomat. When I was a little girl, living in the former Yugoslavia and being raised in Croatia, it wouldn't have been an easy thing to work for the Yugoslav diplomatic service, and I really didn't want to. I never imagined myself working for the Yugoslav service. I wanted to work for the United Nations. And my plan was to learn foreign languages and then start for the UN as an interpreter or a translator and move up. And then when the movement for independence of Croatia started, I joined the movement. And as I told you, I chose to start working for the government rather than international institutions because I believed in my country. I first started working at the Ministry of Science, and then when I was offered to transfer to the Ministry of Foreign Affairs, for me it was a dream come true. I always wanted to be a diplomat. Como diplomata, Colinda trabalhou no governo, foi embaixadora nos Estados Unidos e teve cargos na OTAN, mas deixou a carreira internacional de lado para se candidatar à presidência da Croácia em 2015. I really realized that I had to run for presidency because turning down that offer would mean that I'm distancing myself from my country, that my international career is more important to me than my country. So I decided to not quit, but end my job in Brussels and some of the other offers that I had, and I ran for presidency. Como o regime é parlamentarista, Colinda é a chefe de Estado, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Mas a presidente promete contribuir para solucionar o problema do desemprego no país e da saída de croatas para o exterior. I'm here as president of Croatia. You never know what's going to happen tomorrow, but whatever happens, I'm always going to be so proud of Croatia, and I'm always going to continue working towards creating the conditions for everyone in Croatia to stay here, to work here. Mobility is great. I want our young people to go and study somewhere else and work somewhere else, but to come to Croatia. I want that for my own children and for everybody else in Croatia, to be able to learn languages, to learn new experiences, but come back to our country and make it as great as all the Croatian people deserve for Croatia to be. Ajde, daj mi jedan žir u svom svemirskom brodu, da vidim tu zvijezdu s koje dolaziš ti, kad budem u stanju da ti shvatim putanju. Obrigado a você que está colocando o seu hashtag Mesa Redonda. Obrigado pelo carinho, pelas colocações. A gente fica muito feliz pelo contato que você mantém com a gente. Hashtag Mesa Redonda.
Gavini, eu já tive a felicidade de fazer muitas matérias com personalidades importantes e sempre dava um frio na barriga quando a coisa ia rolar, aquela coisa, será que vai acontecer alguma coisa, será que não vai? Como é que foram os momentos que antecederam a sua ida para lá para encontrá-la e os momentos que antecederam a chegada dela até a sala? Conseguir a entrevista foi um grande desafio já, né? Foi mesmo. Que começou, as negociações começaram aqui no Brasil, a Fernanda Silva, produtora do GazeteEsportiva.com, foi sensacional, peça-chave nessa história, né? E conseguiu o contato, mas aí, qual é a entrevista? Qual é o tema? O que vocês querem tratar? Aí aconteceu a negociação, ok, beleza. Como vai ser a entrevista? Quem é o repórter? Eu tive que mandar vários vídeos meus para serem aprovados pelo pessoal da assessoria dela. E também, como é que vai ser, o que vocês querem fazer? Onde vai ficar cada câmera? Quantas câmeras, sabe? Um cuidado muito grande eles tiveram para autorizar a nossa ida. E eu me lembro muito bem do dia, quando tudo aprovado, tal, chegou, é hoje. A gente foi para a Croácia, foi gravar, durante a semana toda que a gente ficou por lá, gravou uma série de matérias, mas a matéria mais importante é a tal da quinta-feira, que a gente vai entrevistar a presidenta. E eu, no caminho para lá, com o Vitor Pontes, o cinegrafista, com o Marcelo Bassedi, o repórter da GazeteEsportiva.com, todo mundo eufórico ali com aquilo, eu falei, gente, primeira coisa, a gente vai entrevistar uma pessoa normal. Ela está presidente da Croácia nesse momento, mas ela é uma pessoa normal como eu, como você, que tem os medos, aflições e tal. Calma, vamos que a gente vai dar tudo certo. E aí acho que essa hora a gente conseguiu dar uma relaxada e a coisa começou a ser mais natural. Mas aí você chega no lugar onde na sede do governo croata para fazer a entrevista, um esquema de segurança montado ali, absurdo, a gente com muito equipamento, demoramos muito para passar por todo o esquema de segurança. Aí entramos na sala, na antessala, a gente foi na biblioteca, né? E no caminho estava sendo montado um banquete gigantesco, porque o presidente do Azerbaijão estava fazendo uma visita para Colinda. Então a gente acabou vendo um bastidor ali do cotidiano de um chefe de Estado, né? E aí, agora, a simpatia de todos ali envolvidos, inclusive os assessores da presidenta, foi um negócio impressionante. Desde o começo, assim, tratando a gente muito bem, tudo que a gente precisava. Podemos mexer aqui na bandeira, botar mais para cá? Não, vocês não podem, mas tem a funcionária que pode. Onde é que vocês querem que coloque a bandeira? Tem a funcionária da bandeira que vai lá, mexe, coloca a bandeira no lugar. E aí a gente foi montando o cenário para fazer a entrevista. E aí a hora que ela chega, né, a assessora vinha, daqui uns 15 minutos ela está aí. E ela acabou chegando um pouco antes do que e a assessora chegou assim para mim, olha, você toma cuidado para fazer a entrevista com ela, porque ela fala muito. Se você fizer uma pergunta, dá umas cortadinhas nela, senão você não vai conseguir fazer outra. A assessora falou comigo desse jeito. Agora, vem cá. Chegou a dona Colinda, personalidade mundial, mulher muito bonita. Como é que foi o negócio? Tinha uma regra que você tinha que obedecer? Podia dar um beijinho? Como é que foi? Um protocolo desenhado ou não? Então, não tinha orientação para isso, né? Só tava ali, né? Vestido bonito, de gravata, elegante. Natural para repórter esportivo, mas tudo bem. É o momento, fazer o quê? Não tem repórter esportivo que se sinta bem terno e gravata. Tem que pegar aquele que você tem, aquele único que você tem, né? Que você vai nos casamentos e tal. Peguei ele para usar. Mas a hora que ela chega, ela foi muito natural, entendeu, Flávio? Ela não ficou naquele pedestal de eu tô aqui, sou a estrela e tal. Ela foi muito simpática, cumprimentou todo mundo. Não deu beijinho, não abraçou tal, mas deu a mão para todo beijinho. Mundo. Não, pelo menos no começo não. Depois a gente tirou foto tal, aí foi mais, não teve mais beijinho. à vontade, sem beijinho. O jeito dela ajuda a quebrar o gelo. Sim, né? foi fundamental para a coisa fluir com naturalidade e tal. Inclusive a gente até fez, ela fala muitas línguas, inclusive português. Ela só não é fluente em português porque ela não teve a oportunidade de viver num país de língua portuguesa em nenhum momento da vida. Mas ela fez estudos e entende tudo. Eu fiz a abertura da entrevista em português e fiz a pergunta em inglês. E aí ela falou, mas como você disse na tua abertura? Eu falei, pô, ela entendeu tudo que eu falei. E aí depois a gente fez ela gravar uma mensagem falando do especial em português, que foi uma das coisas mais legais e simpáticas, né? Isso mostra que a Marina um dia será presidenta. Nossa! Porque ela fala todas as línguas. Aí é que tá, né? Mas olha, estando por lá, nada melhor do que falar um pouquinho da vida daquele que foi o maior jogador. Naquele momento ainda não tinha vencido o prêmio FIFA do ano, né, de melhor jogador do ano. E a Gazeta sempre pressentindo, e o nosso Gavini, sensibilidade. Mostramos um pouco da vida do grande Luka Modric. Vamos relembrar.
O pôr do sol de Zadar é famoso, considerado um dos mais bonitos do mundo. Mas tanta beleza esconde histórias sombrias. Boa parte dos conflitos principais entre sérvios e croatas durante a guerra aconteceram na região e marcaram toda a geração de Luka Modric. O camisa 10 da Croácia nasceu num vilarejo chamado Modric, que deu origem ao sobrenome da família e que fica a cerca de 40 quilômetros aqui de Zadar. No começo da guerra, o avô do jogador foi assassinado por paramilitares sérvios e o então garoto de 6 anos fugiu, junto com o pai, a mãe e a irmã, numa caminhada que durou 2 dias pelas montanhas. Quando chegaram aqui a Zadar, eles passaram a morar no Hotel Kolovari, que durante esse período serviu de abrigo para os refugiados da guerra. Ksenia Kardum é a funcionária mais antiga do hotel. Trabalha no local desde a fundação há 44 anos. Durante a guerra, a vida não era fácil. O governo financiava o hotel para que ele recebesse os refugiados. Yes, it was very heavy. Once or twice we have been ruined by the bomb. One bomb has come from the 3rd floor under the reception, and then through the corridor go down the beach, and unfortunately one woman has died in this time. And every time when the alarm goes, all the refugees, all the guests, all who were in hotel, they are going down on the basement. But each time happened something, because it was very stressful for the people, for the old people also. A camareira do hotel faz questão de mostrar o salão no subsolo, que na época da guerra era usado como porão para proteger as pessoas. Este era o ambiente em que vivia a família de Modric, que mesmo no caos, começava a nutrir um sonho. It's funny because there were so many other children. But Luka, for me, was special because his father, I always said that I respect his father. His father always support Luka and have time to go with him to play football. He had a football ball, was greater than Luka. And Luka was so teeny little boy, I think maybe 5 years or 6 years. 6 years. So he was so teeny. And as I work on the reception desks, I just saw his father with the legs, with the arms like this. I didn't saw Luka because he was so teeny. O campo que Modric jogava era o estacionamento do hotel, e mesmo pequeno já mostrava talento. Ainda durante a guerra, Josip Bajlo, dirigente do NK Zadar, entrou na vida dele. Postoji jedan mali hiperaktivan i da ima smisla za nogomet. Da po cijeli dan igra taj nogomet na parkiralištu, odnosno u holu ispred recepcije. Poslije 2 mjeseca, znači negdje u 12. mjesecu 1991. otišao sam dole u hotel Kolovare pogledat tog maloga 2-3 navrata i ocijenio sam da bi ga se trebalo priključiti školi nogometa Zadarskoj. Era o começo da carreira de Luka Modric. Este é o estádio onde tudo começou. Mas naquela época não havia a tranquilidade dos dias atuais. A mislim, to je tako i bilo, ništa to niti dodati, niti oduzeti. Ovdje je dnevno padalo do 500 granata, jel? Neprijatelj ili agresor, kako hoćete, velikosrpski, bio je 7 km do 10 udaljeno od Zadra. I granate su padale po cijelom gradu. Granate su i na igralištu nekoliko granata bilo palo, ovdje je palo, jel? Ali čim se alarm oglasio, sigurno da su treneri koji su radili, odmah su i djecu povukli dole u podrumu i tu bi čekali dok opet signal ne bude. Pa moj život tijekom rata također nije bio jednostavan i ja sam morao, isto kao i Luka Modrić, otići iz moje rodne kuće, iz jednog manjega mjesta pokraj Zadra. I isto tako, jako sam teško živio u to doba. Međutim, evo, hvala Bogu, imali smo sreće da smo svi preživjeli taj rat. Palavras de Robert Botunati, que voltou para Zadar depois da guerra e teve a honra de ser técnico de Modric numa época bem mais tranquila.
Orgulhoso, ele guarda fotos da época em que dirigiu o mais famoso de seus pupilos. Luku Modrića upoznao sam 1999. godine kad sam preuzeo momčad pionira nogometnog kluba Zadar. Bio je izuzetno mal, nizak rastom, međutim odmah na prvi pogled se vidjelo da ima fenomenalnu motoriku, pregled igre, kvalitetna rješenja sa loptom. Pouco tempo depois, Modrić trocou o Zadar pelo Dinamo Zagreb, onde se profissionalizou. De lá foi para o Tottenham e do Tottenham para o Real Madrid. Se tornou um dos maiores jogadores do mundo, um talento moldado na guerra. And you see with the players such as Modrić, for instance, he's witnessed his grandfather shot before his eyes, and many other players have witnessed different atrocities and have been displaced persons or refugees at one point in life or another. But they put that behind, and in a way that's made them stronger. And I think that we're in the game, and when they're playing the top nations in the world, they're probably thinking, you know, I've had it worse. I've had really life-threatening situations in my life. I survived. My nation survived. One of the moments that was so emotional for me, when I really broke down, and you remember that the rain came pouring down, etc. I almost didn't even notice the rain. I wasn't thinking about my hair or my makeup or the way that I looked. I was thinking about my nation. I was thinking about those guys who were in front of me. And when I saw Modrić approach me with the title of the best player, with his trophy, and when I saw in his eyes that he would have gladly given that trophy for the other one, for the team, for the nation, that was the moment when I really broke down, when I was so emotional, thinking, you know, this guy is so great. He's one of the the best players in the world, and he doesn't care. He would have preferred for Croatia to have won the game than for himself to have won the trophy. Gavini, algumas imagens sensacionais, né, desse maravilhoso Modrić. Como é que você conseguiu isso? Na verdade, foi um trabalho espetacular do Vinícius Sacomani, nosso editor de texto, que foi atrás, fez uma pesquisa absurda de imagens, tanto para essa matéria como para a reportagem da Colinda também, que a Colinda falou, porque muita gente falou durante a Copa, ela está se aproveitando politicamente da Copa do Mundo para aparecer e tal, e ela na entrevista falou pra gente, não, eu costumo ir assistir a seleção da Croácia em todos os esportes, e o Vinícius conseguiu fotos, imagens dela assistindo todas as modalidades, que era verdade mesmo. Então foi um trabalho absurdo do Vinícius, que deixou, o que a gente fez na Croácia foi muito legal, mas ele abrilhantou demais o trabalho, finalizou aqui de uma maneira espetacular. Agora, o que é muito legal de contar, que a gente pôs no ar, colocou no ar essa matéria do Modrić numa quinta-feira. Na segunda ele foi eleito o melhor do mundo. Foi no time perfeito, sabe? E aí a Suíça empata com o Brasil e a Bélgica elimina o Brasil. Não que a gente quisesse, não, de verdade. Mas, poxa, mostra que a Gazeta tem estratégia e sabe o que está fazendo. Não foi uma coisa aleatória, né? Por que nós fomos para a Suíça? Primeiro adversário do Brasil e campeão sub-17. Por que a gente foi para a Bélgica? A gente sabia que a Bélgica era uma grande favorita para a Copa e que estava no caminho do Brasil. Por que a gente foi ouvir, ou tentar ouvir a Colinda? Porque ela virou uma personalidade mundial. Não foi uma coisa solta. Por que a gente foi atrás do Modrić? Porque ele já tinha sido o melhor jogador da Copa. E aquela coisa, né, Flávio? O que é a Croácia? A Croácia é um país de 4 milhões de habitantes ao todo. São 8 milhões de croatas no mundo, 4 milhões vivendo na Croácia. Metade da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, né? É verdade. São 12 milhões, 4 milhões. E foi campeão do mundo e há 20 e poucos anos estava no meio de uma guerra. Vice-campeão. Foi vice-campeão do mundo e há 20 e poucos anos estava em volta de uma guerra. Mas como é que um país desse consegue 2 vezes numa semifinal, né? Porque 98 e agora 2018. Então, foi isso que a gente foi buscar lá. Você considera aquilo que a presidente falou com relação a eu já estive em situações piores e aí o cara reage de uma maneira mais natural ou o desafio para ele é menor, por exemplo, o jogador brasileiro que, graças a Deus, vive numa tranquilidade com todos os problemas que o Brasil tem? Eles falam muito isso lá, Flávio, muito isso mesmo, que a guerra
fortalece o homem para os desafios que ele tem no dia a dia, sabe? Eu prefiro ficar enfraquecido. Eu também, eu prefiro ser fraquinho. Imagina a vida do Modric mesmo, por tudo que foi contado aí na reportagem. Teve o avô assassinado na frente da família, ele viu o avô morrer. Deus do céu. Aí ele foge pelas montanhas, vai morar em Zadar, mora num Isso é real, não é? Isso é real, isso aconteceu. Aí ele foi morar num hotel de refugiados, que foi bombardeado uma série de vezes, que a Ksenia, que é a funcionária mais antiga do hotel, contou que teve gente que morreu ali e todos viram. E aí ele foi jogar no Zadar. Jogando no Zadar, tava lá, molecada, 12, 13, 14 anos treinando, de repente, alarme de incêndio, corre todo mundo pro vestiário, de incêndio não, alarme de bombardeio, corre todo mundo pro vestiário com medo do que pode acontecer. Então, eu não sei, não dá pra gente dizer e nem avaliar o que isso faz na pessoa, mas eles falam muito isso, que fortalece a pessoa para qualquer desafio. E não largou o sonho também, né? Não largou o sonho. Não, é muito... Olha, gente, eu queria aqui aproveitar para parabenizá-los, vocês que tiveram muita garra, não é fácil. Eu já fiz muitas dessas viagens, não é fácil, é um desafio a cada dia. O produto final é bonito, é lindo e foi, parabéns a todos vocês, mas é muito difícil. Mas, por outro lado, é uma coisa linda, né? É a síntese do jornalismo, é a síntese da nossa Fundação Casper Libero, da nossa faculdade, do nosso mentor Casper Libero, né? Isso é jornalismo. Por certo, a nossa fundação ficou muito orgulhosa de todos vocês, eu fiquei muito orgulhoso. A nossa ideia, a nossa estratégia, a estratégia da nossa fundação dá tão certo, né? A ideia que partiu do nosso superintendente, Sérgio Felipe, que foi levada por todo mundo com muito carinho, mas que teve na ponta vocês com garra, com determinação, com vontade, trazer esse produto tão lindo. Parabéns, Zé Paz. Parabéns, Jonas Campos. Parabéns, Marina Paris. Obrigada. Parabéns, Caio Petronieri. Parabéns, Fernando Gavini. Obrigado. Parabéns a todo mundo que fez essa assessoria. Você citou alguns nomes, sem citar alguns nomes aqui. A gente sabe que sem respaldo nada é impossível. E nós, da Fundação Casper Libero, ficamos muito orgulhosos de tudo isso que aconteceu. Foi muito legal. Olha, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal. Daqui a pouquinho, Papai Noel está chegando. Feliz Ano Novo. Esse é o último Mesa Redonda de 2018. 2019 vem aí com programas especiais, com outros momentos maravilhosos como esse. E uma coisa legal desse ano também foi o Mesa Quadrada. Então a gente encerra esse programa especial sobre viagens, mas o Gazeta Esportiva vai mostrar ainda muito desse trabalho e vamos passar a bola para os meninos. Vocês são os meninos disciplinados, os indisciplinados, né? O Guilherme e o Vinícius, que fizeram misérias no nosso Mesa Redonda, mas nós vamos mostrar bons momentos deles também. Um abraço, Feliz Natal, feliz ano, até 2019. Obrigado a todos vocês. Olá pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vinícius, tranquilo, velho? Você falou mais um Mesa... Não, hoje não é mais um Mesa Quadrada. Né? Hoje é o Mesa Quadrada especial de final de ano, o Natal tá chegando e nós preparamos um programa especial para você, meu amigo, minha amiga de casa. É isso aí, que ano especial, hein, Vinícius? E agora, pra terminar com chave de ouro, a gente tem que ter uma ocasião especial, né, Gui? Que é o troféu... Mesa Quadrada! Troféu Mesa Quadrada. Começando aqui, ó, tô gente. Arrepiado, eu também tô arrepiado. Que homem bonito, velho. Que é isso? O cara é cheiroso. Dá pra ver que passou creme. Olha o cabelo, o corte de cabelo dele. Tem um coração aqui no cabelo, mano. Bicho, não é pra qualquer um, não, cara. Né? Não é casado ainda, é namorada. Não, minha namorada, mas futuramente a gente vai meter aquele casamento, né? Mas agora não. Dá uma segurada, né, mano? Calma, né? Falam que o cara é ator, da grande família. Que papo é esse? O cara fala que você parece o Agostinho Carrara, Pedro Jeromel do Grêmio. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. O pessoal fala dessa semelhança aí, mas eu não acredito muito, não. Sacanagem. A gente tem aqui o Lineu. O Flávio Prado é o Lineu, você sabe, né? É o Lineu Silva. Agora a gente tá quase com grande família completa aqui, Jeromel. Vamos ver se a Bebel chega aí, né? Guto Ferreira para a votação do Mesa Quadrada. Tudo bem, Gutão? Tudo bem, graças a Deus. Conhecido como Gordiola, esse apelido te incomoda ou você aceita com... Não, eu já falei várias vezes a respeito, né? Desde que seja manifestado de forma carinhosa e geralmente é utilizado dessa maneira, não tem problema nenhum. Do canal Vilinha do Corinthians! Canal Vilinha. Como é que vocês chamam mesmo, cara? Eu não vou nem te responder porque eu tô chateado com você.
História é essa. É a 20ª vez que eu participo do Mesa Quadrada e tomo uma dessa na cara, velho. Já tá preparado pra ir pra Europa? Ó, tá estiloso. Olha esse tênis desse menino. Tá até brilhando aqui, tá cara. Tá bonito, meu. Brincadeira, hein? Tá, tem que estar preparado a todo momento. Tá todo preparado. Quem que dá umas dicas de moda lá no Santos? Quem que é o cara que, pô, Rodrigo, veste isso, veste aquilo? Quem que é o cara mais estiloso do Santos, velho? Lógico. Humildade, né? E o mais humilde? Eu também. Fini, eu diria que a gente tá com um jogador nota 5,5, mais ou menos, aqui mediano, agora, assim, né? quebra um galho. No máximo 6, assim. Mais ou menos, o cara que não joga tão bem assim, Salão, tá começando aí, né, o Falcão? Começando aí, vou mandar meu currículo aí pra galera, tô com 18 anos, chuto com as duas pernas, 1,78m. Sabe driblar? Sabe driblar? Às vezes os caras deixam dar uns driblezinhos. Eu tenho que te dar umas aulas depois de carretilha, tá, Falcão? Eu sei dar uma carretilha muito boa, eu queria até falar pra você aí, depois te dou umas dicas e tal. De cada 100 eu acerto 101, então eu preciso... Nossa, cara! E a humildade? Parece que tá jogando ainda, cara, tá magro, velho. Primeiro prazer em recebê-lo no Mesa Quadrada. Bem demais, satisfação participar aqui do programa com vocês, Mesa Quadrada. Já participei em Mesa Redonda, Mesa Quadrada a primeira vez. Guilherme, sentindo um cheiro de pitbull, velho. Agora o negócio ficou doido aqui, cara. O bagulho é louco. Tô um pouco assustado agora. Pitbull, cachorro louco. Cadê a macaquinha, velho? A puta tá no Rio, cara. Tá no Rio. Eu tava pensando em trazê-la, mas achei que não ia ser legal, não. A galera não ia curtir muito, não. Imagina, ia ser legal. Nossa, ainda mais aqui na nossa mesa. Acho que ela sentaria aqui de boa. A gente parou você só por causa da macaca, velho. Pô, achei que... Puta, macaca tem moral, cara. Como que é pra você, cara? Você acorda, você olha no espelho e você fala, pô, eu sou o Falcão, cara. Não dá um... Isso é estranho. O ego não sobe um pouquinho, Você cara? fala, cara, eu sou o Falcão, você não fica meio assim, às vezes? Cara, é muito legal porque é um esporte mais praticado do Brasil, um dos mais praticados do mundo hoje. E depois que a FIFA me deu a premiação ano passado de melhor jogador da história, eu acho que aquele dia foi dia 9 de janeiro de 2017, foi tudo que eu fiz minha vida inteira. Desde quando eu era moleque aqui em São Paulo, pegava 3 ônibus, 2 metrôs, ia trabalhar no açougue do meu pai, eu acho que tudo se resumiu ali. Então, você ser o melhor jogador da história de um esporte realmente é muito bacana. Homem cheiroso, hein? Caramba. Isso aqui. Como é esse, cara? Homem cheiroso. Passar um perfuminho, né? Mas posso falar, o cara é bonito, mas de perto assim, mas na TV você acha que é um zagueiro bravo. Bonito, cara, é bonito. Não pode ser muito bonito, velho. Zagueiro tem que passar medo no adversário. Obrigado. Na hora do jogo. Agradeço o elogio. Você fez uma música pro Gabriel Jesus, né? Com o Gabriel Jesus, né? Ele participou de um clipe Sim, no clipe. E parceiraço. A gente é da Zona Norte, né? Eu sou do Lausanne, ele é do Peri. E eu sou do Limão, mano. Sou tudo lá, mano. É nóis, mano. Você pode dar uma palhinha da música pra gente? Consegue? É uma música romântica, né? Ô, linda, o que você faz pra ser assim? Tão linda, quando você olhar no espelho e diz assim, tô linda. Mano, você chega nos jogos do São Paulo, você vê que aquela sua caixa gigante, que eu sempre quis ter uma daquela, mano. Não tenho condição. Não tenho condição. Mas que música que você ouve? Que música que o Reinaldo ouve, meu velho? Eu venho curtindo ali, eu sou junto com o Diego Souza, que eu sento no mesmo banco lá. Como assim? Os dois no mesmo banco? Do lado. Ah, bom, mano, as histórias. Você é louco. Será que tem algum lance seu nos lances mais bizarros do ano? Tomara que não, né? Tomou um frango nesse Brasileirão? Não lembro, cara. Se tiver. Eu não tô lembrado, não. Rapaz, se tomei, eu preciso esquecer, viu? Se teve, eu não lembro já, né? Não dá pra... Felipe, o pessoal fala muito que você é violento, caramba. Como é que você é no dia a dia? Você é um cara tranquilo? Como que é essas? Depende do ponto de vista. Depende do momento, do local. De vez em quando eu sou violento. Tem gente que fala assim, que você chega no café da manhã, passa essa manteiga aqui! E dá um chute. Não é dessa maneira. Dentro de casa eu sou, na realidade... É porque às vezes quem não vê cara não vê coração, né? Às vezes a pessoa acha que o cara é... Dentro de campo é meu trabalho, claro, né? E eu sou pago pra fazer o melhor pro meu clube. Então, independente de qualquer coisa, vai dar ruim, sabe? Porque eu quero ganhar sempre. Os Bocas são famosos na internet, pra quem não conhece, pelos hits, pelas verdade. paródias musicais. São dois excelentes cantores. E agora com vocês... Como é que chama? Os Boca Palmeiras! A galera só falava em tricolor. Os Bambi lá em cima, mas depois olha que terror. Fala demais, tchururu. Siga quem mais, tchururu. Agora vejam que situação. Choveu na nossa horta com o mestre Felipão. Não perdeu mais. E o Dudu jogou demais. Mas peraí, velho. O quê? Mas e aliás, o que você tem pra falar do Flamengo? E aliás, o Flamengo é que se exploda. E aliás, o Flamengo é que se exploda, cheira mais. E aliás, o Flamengo é que se exploda e tenta mais daqui pra frente. Sente o cheiro aqui, daqui pra frente, vai. Cheira aqui, não tá. dá mais, vai. Cheirinho esquisito, hein? Emerson, o que você vai sentir mais falta na carreira de jogador? Da palestra dos técnicos que não é, né, velho? Que é um negócio chato pra caramba. Não, o que você vai sentir mais? Tá uma galera boa, rapaz.
Não, tô brincando. Não, mas tem umas palestras de 2 horas de técnica que eu tô sabendo, né, cara? Umas coisas muito chatas. Tem várias reuniões, assim, chato demais mesmo. Mas é, sei lá, da resenha, dos amigos. Isso aí, da concentração também, só que não. É o que você menos vai sentir falta? Não, zero. Eu odeio concentração. Mas da galera, pô, eu vou sentir falta porque eu fiz muita amizade bacana, assim, no esporte. E amizades que hoje frequentam casas, né? E passam momentos de datas importantes juntos. Mas o dia a dia é diferente, né, cara? E eu vou sentir falta disso. Rô de Deus, vamos para os lances mais bizarros. Rô de Deus, pegou, hein? Rô de Deus, Rô de Deus agora. Você é torcedor aí, ó. Rô de Deus agora sempre. Rô de lindo também. Rô de lindo é melhor. Barbearia que você fez? Isso daqui, os caras vão lá em casa pra cortar. Não é maldade o cara fazer isso aí, mano. Vou levar um pra... É maldade o cara fazer isso aí, mano. Maldade. Agora um resumo do ano de 2018 pro Dedé, que veio de recuperação, teve lesão, foi um ano difícil, mas você conseguiu superar, né? Acho que 2018 ficou marcado com essas coisas. Eu sabia que eu voltaria, ajudaria o Cruzeiro pelo fato de ter feito uma cirurgia diferente, mais boa, com boa recuperação. Mas foi muito rápido assim a minha volta, tudo que aconteceu, título estadual, pré-lista da Copa do Mundo, oportunidade da seleção. Então eu fico feliz demais com isso aí. Felipe, aquele seu gol contra o Fluminense, cara, eu achei uma sacanagem não darem o gol mais bonito do brasileiro, velho. Você acha que deveria ter sido o gol mais bonito ou teve outros melhores, cara? Não tenho nada contra as pessoas que tem problema de visão, não. Isso é tranquilo. Tem certas pessoas ali que faz parte. Tem que usar um pouco mais de óculos. É, claro que o meu e também do Bruno Henrique também, que contra o Atlético Mineiro de falta, foi um golaço também. Esse daí tá nem entre os 10, bater palma pra quem escolheu. Qual que é o atacante mais violento que você já marcou? Violento? Um cara violento, que você não esquece. Que faz cotovelinho amigo, que gosta de pegar na canela. Sei o que é violência. Nossa, receba! Boa, gostei. O cara pegou o esquema no mesa quadrada, velho. Não sei te dizer. Tem que pensar um pouquinho com mais carinho aí, porque tem bastante. Como é que é se aposentar da seleção brasileira depois de tanta história? Cara, são 20 anos, foi triste demais, porém com o dever cumprido, né? São 401 gols pela seleção brasileira em 258 jogos, quase 30 títulos com a seleção. E agora aposentando oficialmente também do lado profissional realmente do meu clube, né? Sheik, você diria que você é um dos 5 maiores ídolos do Corinthians? Está entre os 5? Sério essa pergunta? Sério, pelo amor de Deus. Ah, tá zoando? Sério? Ah, não sei, Depois dos 2 gols na final da Libertadores da América. Olha só, em fazer parte da história do clube já me deixa extremamente feliz, assim, né? Honrado também. Eu tava difícil sendo... responder isso. É uma pergunta. Não dá pra contar só 5, são muitos ídolos são também, né? Muitos ídolos, muita gente bacana que passou por lá, profissionais incríveis, assim. Uma legião de galera do bem que abraçaram verdadeiramente, assim, o Corinthians, entender a essência do clube, abraçar a causa, enfim. Tem uma galera muito boa, é difícil. Tem que defender o leite das minhas crianças, porque eu tenho 4. Eu tenho 4. Grandinho já, né, Felipe? Tudo grande. 4 crianças e o Pitbull também. Mais o Pitbull, mais um Labrador, mais um Shih Tzu, mais a minha mulher que é cara pra caramba. Não dá, não. Os caras já se confundiram com o Denzel Washington, por exemplo? Não, Denzel Washington não, mas só que atores de Hollywood eu acho que eu cairia bem, porque já teve umas propostas. Você fala o inglês? Você fala o inglês? Solta o inglês? Algumas frases, alguma coisa? Arrisca aí. Algumas frases eu falo. Arrisca uma. Por favor, pro Brasil inteiro. Vocês falam inglês fluente? Falo árabe só. Árabe. Eu falo venezuelano. Não, então eu vou falar inglês, vocês não vão entender. Não, a gente fala nas 3 línguas. Ah, bilíngue. Trilingue, né? Trilingue. Então vamos lá, começa em venezuelano. Olá, que tal? Eu em inglês. Não, em espanhol também. Espanhol, tá bom. Espanhol eu falo por causa do cojar, do berril. Olá, mas que tal? Inglês eu falo uma frase. I want Japanese food today. E na hora do jogo, como é que é? Marca com cara feia ou essa carinha toda bonitinha aí, cara? Não. Marco normal. Feio, sei lá, se vocês estão querendo me agradar. Nada. Seu olho, não tem lance do Dedé aqui. Não, o olho aí
O pessoal fala que é piscina e barraco, né? Só salvo a piscina, salvo o olho. Caramba, o cara, você passa com creme? O cara parece que tá a mesma coisa que eu tenho 28. Voando, mano. 41 anos. Pô, obrigado, cara. Vocês são héteros, né? Eu tô arrepiado, não sei se é um bom sinal. Não sei se sou mais. E uma coisinha que de repente você queria ter a mais na carreira, que você falou, faltou só isso aqui. Se desse, de repente, uma cerejinha a mais. Então, me perguntaram esses dias da seleção, né? Eu ouvi. Me perguntaram da seleção. Mas eu acho que a minha carreira, assim, ela pegou uma direção diferente, né? E teve o lance de naturalizar árabe e tal, aquela coisa toda. Enfim, eu não tenho nada para reclamar, não. Fica assim, o sentimento de, putz, como seria, né? Mas eu tô feliz. Naturalizei num país que me abraçou, me recebeu maravilhosamente. Deu esse apelido, né? É a versão shake. Que não tem nada de shake, tá, galera? E toda vez agora com as notícias do Carille, todo mundo fala, que eles estão vendo com o shake, aí todo mundo tem que falar, não o do Corinthians, o shake lá do time, agora virou uma confusãozinha, um sururu, né? Do you like temaki, man? Já pode jogar fora do Brasil. I like, man. Vai brincando com ele, bicho. Vai achando que eu não tô treinando meu inglês. You are a monster, man. No. You are so beautiful. No. Yes, my friend, yes. You are a monster? No. You are a beautiful monster. No. You are a monster playing soccer. No, my friend, no. Falcão, você diria que você é o Pelé do salão? Cara, depois que eu escutei isso do próprio Pelé, eu posso... Não tem como contestar, né? Porque assim, todo esporte você tem... esse é o melhor, mas o recorde disso é aquele, e eu consegui transformar todos os recordes possíveis ao meu favor. Então, dentro do meu esporte, número de gols, número de títulos, clubes que eu passei, seleção brasileira, então eu acredito que eu posso carregar esse fardo baseado em números. Posso te dar um selinho? E vamos pra votação, Dedé? Bora, claro, não tá aí. Não, você não tá porque você é monstro, pai. Pior lance não tem meu, graças a Deus. Ano passado, sabe quem foi o ganhador? Amarra, menino. Sabe quem ganhou o troféu mais quadrado no ano passado? O Pará, velho. Aquele gol contra que ele meteu da entrada da área no ângulo. Graças a Deus eu não fiz um gol contra ainda. Espero não ter lance meu ali. Tô vendo uns pretinhos ali, mas não sou não. Primeiro o Mantuan do Corinthians, deu uma entregadinha, né? Meu Deus! Mas digno da camisa que veste, né? Caraca, mano. Triste. Mantua chorou bastante depois desse lance. Nunca mais, mano. Nunca mais. Escorregou, né? Escorregou, pô, acontece. Acontece. Foi a grama. O Mantu não teve culpa de nada. Escorregou, pô, escorregou. No final do jogo, né, cara? Coitado do moleque. Não dá pra culpar. E não é porque é corintiano e joga demais, não, hein? É a bola que o atacante deseja no sonho, né, velho? Sem goleiro. 47 minutos, ó, ele dá uma entregadinha. Gol da derrota do Corinthians contra o Internacional em Porto Alegre. É um lance difícil, né? Escorregou. Eu lembro desse jogo, infelicidade, né? Pô, colocar meu lance aí também, eu tive um lance bizarro também. A gente te perdoou porque você é o melhor zagueiro do campeonato, velho. Esse aí do Juninho contra o Palmeiras, zagueiro do Galo. Deu uma entregada no começo do jogo. 2 minutos de jogo, nos pés do Moisés. Juninho, né? Não, Juninho. Na verdade é a lei do ex ao contrário, é isso? Podemos dizer? Podemos dizer? Verdade, podemos. Eu gosto do Juninho. Juninho, um abraço pra você, velho. Joga muito bem. Quer de volta no Palmeiras? Juninho, um abraço pra você, velho. É que ele achou que era do Palmeiras e fez um corta-luz pro Moisés. É verdade. É a pressão da torcida. Fiquei bem triste desse aí, confesso. Por causa do Juninho? Por causa do Juninho. O moleque é um baita de um profissional, sabe? Errar justo contra o clube dele é complicado. A torcida pegou pouco no pé dele. A torcida começou a gritar o nome dele na realidade, né? O torcedor do Palmeiras, né? 2 minutos de jogo. Jogo com o Juninho, né, no Palmeiras? Peguei o Juninho. Judiação, né? Uma bola dessa derruba, né, velho? Nossa, demais. Confiança vai lá embaixo. Nossa, mano, esse foi bizarro demais. Porque ele bateu com o pé, né? Nossa, complicado ele mesmo, também. Nossa senhora. 2 minutos de jogo no Allianz Parque. Complicado. Foi bem infeliz no lance, né? Caralho. 2 minutos de jogo compromete, né, velho? Se ele não tivesse o pé esquerdo, não tinha acontecido isso, hein, cara? Não sabia.
aquela entregada embaçada, né? Esse lance é complicado, pega outra pé ainda. Nossa, é difícil. Esse pé esquerdo atrapalhou ele. Atrapalhou ele, pede apoio, deu uma... Ajeitou a bola... É o Moisés ali? É o Moisés, ajeitou a bola com o Moisés. Puta candidato, hein, irmão? Agora é o erro triplo. Fabiano Lomba e Rodrigo Dourado. Olha isso, cara. Tá rindo à toa, né, gremista? Claro. Agora ele deu risada, né? O Gabriel saiu comemorando como se o gol fosse dele. Saiu no gol, né? Saiu na mão. O Gabigol é ligeiro. Todo lance que ele tá perto é gol contra, ele já sai malandro. Ele é ligeiro. Ele já saiu comemorando, ó, como se o gol fosse dele. Isso aí foi um golaço, né? Isso aí não tinha que estar aí. Golaço, né? Golaço. Lance jogada entre 3 caras, assim, tocando a bola, olhando pro outro. E o Gabigol é tão pilantra que ele sai comemorando como se o gol fosse dele, né, Vanderlei? Foi muito mais do Santos que dele, né? Então, foi gol contra do Fabiano, no fim das contas, então, né? Mas o ligeiro demais, né? Mas como é artilheiro, tem que comemorar. Vai que o juiz dá pra ele. Aí já é um gol a mais de artilharia do campeonato. Pode fazer a diferença depois. Esse lance foi completamente proposital, que esse lance interferiu, né, no título do Palmeiras e Fabiano, né, Palmeiras sempre. Então, parabéns, Fabiano. Fabiano também foi colega do Palmeiras. Né? Outro cara do mundo triste pra caramba também, meu Deus do céu. Mas pelo menos foram 3 pessoas, Mas né? ajudou o Palmeiras. Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Aí um lance triplo, erro triplo. Fabiano, o Lomba e o Rodrigo. Isso aí lembrou agora os Trapalhões, né? Isso aí foi os 3, aí são 3. Mas são 3 craques, mas, né? Acontece. Já aconteceu com você alguns erros assim? Eu já fui chutar, errei e caí. Acontece. E pra fechar, o Maílson já botou antes de assistir, né, velho? Isso aí foi muito engraçado, porque ele deu a vida pra tirar a bola e caiu lá dentro. Será que aconteceu? Ele deu uma pane no sistema dele ali, cara? Acho que ele desistiu de tocar a bola no cara e... Ou ele tava muito frio, queria dar uma corrida, né? Não é possível, cara. Mas socorreu, né? Conseguiu salvar, a bola não entrou, mas levou um susto ali. Esse lance do Maílson, que é um lance meio inexplicável, né? Não, mas não saiu o gol, né? Não saiu o gol. Mas é o lance mais bizarro, então não precisa... Não, esse foi o mais resenha. O mais resenha? Pra mim, esse foi o mais. É um pouco inexplicável. Ele tentou levar o troféu, mas não levou, né? Porque não fez o gol. Qual que é a votação do Projota para o troféu Mesa Quadrada? Acho que é o do Maílson. O Maílson foi mais bizarro, né? Então o voto do Projota é para Maílson. Maílson, pelo amor de Deus, Maílson. Nunca mais faz uma coisa dessa, cara. Olha esse lance, não, sério, não dá, cara. Eu não sei o que é pior, cara, o lance ou o nome Maílson, né? Não saiu o gol, mas deu um gelo na barriga do goleirão do Sport. Caramba. Um lance que ninguém explica, cara. Voltou rápido, né? Ele foi esperto ali, né? Voltou, nem pensou 2 vezes em voltar, conseguiu chegar com as pernas dele, que ele tem grande pra caramba ali, graças a Deus. O Maílson, né? É o Maílson, goleiro do Sport. Um lance que foi engraçado pelo fato de ele ter salvado, né? Eu ia ficar com pena se fosse gol, mas ele conseguiu salvar aí. Maílson, cara. O que aconteceu aí, Vanderlei? Me explica, que eu não consigo ter explicação pra isso aí, cara. Mas não é explicação. Eu acho que ele foi jogar a bola pro companheiro dele, só que ele viu que o adversário dele ter acompanhado o lance. Aí eu acho que ele quis segurar a bola. Ele quis voltar atrás e não deu tempo. Quis voltar e essa bola tava meio que molhada, tá vendo? Olha. O cara acompanhou. Uma visão que eu não tinha ainda desse lance. Só que aí ele foi rápido, né? Foi lá, foi muito rápido. Será que não é porque ele tava frio, tava falando pro pessoal, e ele queria esquentar, então ele correu pra dar uma esquentada no jogo? Não, isso aí tinha que dar nas defesas do campeonato, porque foi muito rápido. É verdade. Foi monstro. Aí um lance inexplicável do goleiro Maílson, Zé. Olha no replay, ele... Não dá pra explicar o que aconteceu com ele. Ele jogou a bola pra... Ainda bem que ele conseguiu salvar ainda. Dos 4, qual você acha que foi o mais bizarro desse Campeonato Brasileiro? Foi uma votação, aí tá disputado. Eu acho que é difícil você eleger um lance bizarro como esse, porque eu joguei e eu sei que no campo passa muitas coisas, né? Você vai fazer jogadas bonitas, você vai fazer jogadas... Não, normal, isso acontece. Só que eu acho que essa do goleiro... Essa aí foi... Voto pro Maílson, então, Zé Roberto. Vai pro Maílson. E esse lance aí também do Maílson, que é um dos lances mais inexplicáveis. Esse é o lance mais bizarro pra mim. É que a bola não entrou. Pela bola ter entrado, o terceiro foi uma sequência, mas esse daí não é um lance habitual. Que bom que ele conseguiu recuperar. Fechou. Maílson, voto. Maílson, meu voto. Voto de Falcão pra Maílson, um jogador mais ou menos de salão aí. Joga um pouquinho, engana um pouquinho. Quero ver se você consegue explicar esse lance aí, do Maílson, do goleirão do Sport.
Pô, isso aí também tá bem turma do Didi, né? Isso parece de brincadeira. Eu posso já dar... Posso escolher já? Pode escolher. Qual que você Parabéns, quer? irmão. É esse aí. O Maílson, né? O Maílson. É, isso aí. Emerson, achei que volta pro Maílson. Né, cara? Quer dizer, teve outras opções. O Vanderlei dos Santos defendeu ele, cara. Diz que porque ele tentou uma... porque, de repente, talvez o atacante do adversário fez um movimento de aceleração e ele tentou voltar no meio do caminho. Né? É verdade. Pode ser. Também, né? E pra fechar, o Maílson, goleiro do esporte. Um lance inexplicável, cara. Maílson. Volta já pro Maílson. Claro, esse lance aí fenomenal. Pensou duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos não saiu o gol, né, cara? Não, claro, por isso que eu vou votar nele. Eu acho que isso da defesa do Inter contra o Santos. 3 jogadores. Foi 3 jogadores fazendo besteira ali, acho que esse foi o mais bizarro. Então, o voto de Rodrigo é pro lance triplo, né? O erro triplo dos jogadores do Internacional. Aquele do Inter ali, que envolve bastante gente ali. Que dali 3 caras. Foram 3 caras, né, que deram mole ali. Acho que dali foi bastante bizarro. Qual que é o voto de Reinaldo? Do King Naldo? O voto é o voto do Maílson. Do Maílson, foi complicado, lance muito bizarro. Foi complicado e ainda ele conseguiu corrigir ainda. Qual que é o voto do Vanderlei para o lance mais bizarro do ano? O lance mais bizarro, cara. Dos 4. O do Mantuan? O dos jogadores do Inter? Eu acho que o do Inter. Os 3 jogadores. Do Inter. Porque era um lance que poderia ter feito tanta coisa, né? Tirar da bola logo de início e tal. Era só alguém chutar, né? Mas é óbvio que pra gente foi muito bom, né? Também tem essa, é verdade. Você tava do outro lado ali. Não, isso aí deu um empate pra gente, tá? Mas eu acho que foi do Inter. Eu acho que do Inter foi o... Mais um voto para o Internacional, então, de Vanderlei. Acabou a disputa, o melhor goleiro do Acabou a disputa entre o Maílson, o pessoal do Inter, tá bem disputado. Contra goleiro eu não vou, não. Defendendo a classe. Foi um milagre ali, foi uma defesaça. Você vai salvar o setor ali, né? Não, lógico, a gente não pode falar do goleiro, não. E até porque não foi gol, né? Não foi gol, é verdade. Ele conseguiu salvar o lance. Não tem nem o que falar. Se tivesse sido gol, até poderia ter sido uma votação maior. Mas como não foi gol, tá tranquilo. Eu vou votar neles, não pelo lance, né? Sim. Mas votar porque eles tiveram o poder da superação, né? De campanha do Odair, né? Exatamente, e o lance não afetou em nada. Então isso aí mostra o quanto eles são fortes mentalmente. Olha, o Guto pode ser político já, hein? Você viu só? Muito bem. Mas tá acostumado com coletiva de imprensa, já tá falando bem demais. Um dos 4 lances é o pior. Cada um pode votar no seu, tá? Não é só porque vocês são um casal que precisa votar no mesmo. Olha, sem brincadeira, eu queria dar mais um título negativo pra Gambazada, mas... Maílson, hein? Maílson, velho. 2 votos já de primeiro. Não, Maílson com a mão ali não deu, Maílson. Mais 2 votos pro Maílson, então, hein? Foi o lance mais bizarro. Tava com a bola na mão, o Maílson, Maílson. Eu achei que do Maílson foi. E o grande vencedor do troféu Mesa Quadrada é o goleiro Maílson. Parabéns, Maílson! Manda um abraço pros telespectadores aí, mano. Um abraço aí pros telespectadores aí, valeu? Antes de encerrar, Sheik, eu posso te dar um selinho? Pô, eu passei aqui, ó. Não, só o selinho do Corinthians. Só o selinho. Caramba. Sheik. Vamos falar para quem está nos assistindo, acompanhando aí. Falar para você aí, se estiver com um amigo, alguém da família aí do lado, bate no peito aí, ó, da pessoa que está do seu lado aí e fala para ele assim: o Mesa Quadrada é grande. É grande, bicho, é isso. Eu gostei demais, você gostou? Nossa, maravilhoso. Eu espero que você de casa também tenha gostado demais. Recebemos grandes feras do mundo do esporte. Foi um prazer, mano. É nóis, cara. E pra falar com a gente na hashtag Mesa Quadrada no Twitter ou... @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. Mande sua mensagem. Quem você quer ver sendo entrevistado, sendo desafiado pelo Mesa Quadrada. Valeu? É isso aí, gente. Feliz Natal e um próspero ano novo. Tamo junto. Boas festas. Tamo juntos.